Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito boa tarde. As belas imagens de Brasília. Autódromo Internacional Nelson Piquet, a partir de agora você é nosso convidado. Aperta o cinto aí, porque vai começar já já a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2014, aqui no Autódromo Nelson Piquet, no Autódromo de Brasília. Quase tudo pronto. Com uma temperatura quente, a gente já vai dar uma checada na temperatura, vai dar uma checada na temperatura do piso principalmente. E a partir de agora, como eu disse, você é nosso convidado muito especial. Estamos com as imagens do céu de Brasília, azul com algumas nuvens. A temperatura nesse momento está na casa de 28 graus, aliás, 27 graus. E a temperatura da pista 47 graus, a umidade está em 55%. Os ventos que já andaram a 14 km agora estão a 9 km por hora. Vamos imediatamente na pista. Eu estou aqui com o Lito Cavalcante e Reginaldo Leme, que já vão dar o boa tarde para o amigo do Sport TV. Vamos à pista, porque tivemos a pole position ontem no Felipe Fraga. E ele é o mais jovem piloto a conquistar a pole position nesse ano que a Stock Car completa 35 anos. Um grande abraço, boa tarde. É um prazer estar contigo, Thiago. Um prazer inenarrável, Sérgio Maurício. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos que acompanham o Sport TV. Já vamos logo conversar então com o pole position, o mais jovem pole position da história da Stock Car. Felipe, pista quente, o que a gente pode esperar de estratégia em termos de combustível, em termos de pneu? Boa tarde. Boa tarde, com certeza vai ser bem desgastante para todo mundo. Tá muito quente, mas eu gosto de correr assim. Na minha terra, lá no Tocantins, é quente também. Então vou rezar para fazer uma boa estratégia. Vou só seguir a equipe, não sei qual vai ser a estratégia ainda, mas tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho. Tá ok, então esse é o Felipe Fraga. Sérgio Maurício. Carro número 88 vai largar na primeira posição, vencedor da prova de abertura, aquela prova em que correram duplas na Stock Car em São Paulo, e conquista, portanto, a pole position, sendo o mais jovem piloto a conquistar a pole position na Stock Car. Eu tô aqui com o Reginaldo Leme, comentarista do Sport TV. Regi, a pole position do Felipe Fraga e uma primeira fila inédita com o Júlio Campos, que já conquistou uma pole position largando ao seu lado. Qual é a sua expectativa para a prova? Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Regi. Grande abraço, Sérgio. Boa tarde, amigo do Sport TV. Nesse novo formato da Stock Car, é a estratégia que decide a corrida. Isso ficou claro já em Santa Cruz do Sul e aqui também. Vocês acabaram de ver o Felipe Fraga, pole position, dizer que não sabe a estratégia. A equipe sabe. A equipe tem uma ideia, mas tudo vai depender de existir ou não um safety car antes da janela da primeira bateria, que é entre a 23ª e 27ª volta. Agora, a entrada do safety car pode mudar tudo, porque cada volta feita com safety car significa 1 litro de etanol a menos que se gasta. Aí é outra conta. É nessa nova Stock Car que está tudo acontecendo de forma diferente e de uma forma, digamos, até surpreendente para as equipes. A terceira etapa aqui no Autódromo de Brasília, no Anel Externo, 2.919 metros. Você vê exatamente o desenho virtual. O vencedor em novembro de 2013 foi o Thiago Camilo. A melhor volta no Popó Bueno, 57.893. E o grid está todo formado. O treino de classificação definiu o grid para a primeira prova, 40 minutos mais uma volta, e o outro grid será definido a partir do grid exatamente, no grid da prova curta, que acontecerá 20 minutos depois do final dessa primeira prova. Invertem-se os 10 primeiros para a segunda prova. Eu estou aqui com o Lito Cavalcante, comentarista do Sport TV. Eu sou um privilegiado, né? Com o Reginaldo Leme e com o Lito Cavalcante. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Lito. E a estratégia, como disse o Regi, vai ser o grande mistério dessa prova. Exatamente, vai ser definida a corrida pela tática. Em princípio, quem está largando nas 3 primeiras filas vai para uma parada rápida, trocar no máximo 2 pneus e vai tentar a vitória na primeira corrida, que tem maior pontuação. Quem está largando um pouco mais para trás e já tem boa posição no campeonato, deve partir para uma tática mais conservadora, parar, trocar pelo menos 3 pneus, botar bastante combustível, somar o máximo possível de pontos nessa primeira prova e então na segunda tentar a vitória. A segunda pontuação é menor, o primeiro colocado leva 15 pontos, então é bem menos do que na primeira, quando são 24 pontos para o vencedor. Mas tudo isso, como o Reginaldo bem ressaltou, vai depender da ocorrência ou não de safety cars antes da janela de troca de pneus, que é uma janela cedo, Sérgio. Estamos aí com a imagem do grid e vamos voltar para a pista com o repórter Thiago Crespo.
Oi, Sérgio, eu tô aqui com o Antônio Pisoni, ele teve um problema na junta homocinética, aquele eixo que dá tração às rodas do carro, vai largar, portanto, dos boxes. Vamos saber dele aqui quanto isso atrapalha ou de alguma forma influencia também a estratégia durante a corrida. Óbvio que atrapalha bastante, infelizmente a gente está não só largando do box, mas atrás de todo mundo. Agora a estratégia muda bastante, tentar fazer uma corrida de recuperação e pensar, obviamente, mais na segunda corrida do que a primeira, né? Porque a primeira a gente vai ter que tentar chegar o mais para frente possível para estar numa posição razoável para largar na segunda. Tá ok, então muito obrigado ao Pisoni, eu volto com você, Sérgio Maurício. E a gente tem a imagem recuperada dessa peça, né, que é o semi-eixo, olha só, a junta homocinética ali, o semi-eixo já trocado, a equipe rapidamente resolveu o Pisoni, mas aí ele perde a sua posição no grid e cai lá para trás. Vamos acompanhar então o grid. Carro 88 é o pole position, Felipe Fraga. Ele conquista a primeira pole position dele na Stock. Em segundo está o Júlio Campos, depois Galide Osman e Daniel Serra. Attila Abreu e Marcos Gomes formam a terceira fila. Na sequência, Ricardo Maurício e Cacá Bueno na quarta fila. A quinta é de Max Wilson e Rubens Barrichello. Os carros agora começam a se movimentar. Rafa Matos e Popó Bueno na fila 6. Depois temos Zonta e Diego Nunes. Valdeno Brito larga na 15ª posição. O Pisoni ia largar na 16ª e deixa um buraco no grid. Thiago Camilo apenas 17º. E o Luciano Burti é o 18º na fila 9. Depois, na fila 10, temos Vitor Gens e Toca Rocha. Jimenez e Nonô dividem ali 21ª e 22ª posições. Alan Codelli e Felipe Lapena, você vê, vão largar lado a lado. Depois, Lucas Foresta, Seu Feldman, Denis Navarro e o Gabriel Casagrande. Lico Kaiser Model, que substitui o Felipe Toso, larga na 29ª posição. Ao seu lado tem o Rafael Suzuki. E fechando o grid, Bia Figueiredo, Fábio Fogaça e Beto Cavaleiro na 33ª posição. Lembrando, Sérgio, que aí o consumo também vai ser muito, muito importante, já que é um único reabastecimento obrigatório. O ideal é que o piloto, nesse reabastecimento obrigatório, tenha condições de completar as duas corridas. Lembrando, cada volta aí tem um consumo médio, é claro que isso varia de carro para carro, de piloto para piloto, de 2 litros e 300 mililitros. Mas se usar o push to pass, o botão que aumenta a potência em 100 cavalos, o consumo cresce 200 mililitros. E são 18 as possibilidades de uso do push to pass. Nesse ano que a Stock Car completou, exatamente na terça-feira, dia 22 de abril, 35 anos, uma das categorias mais importantes do mundo, uma das categorias com a maior longevidade em todo o planeta. E aí o Valdeno Brito é o líder do campeonato, 37 pontos. Ele está na frente porque ele tem a vitória na primeira prova de Santa Cruz do Sul. Jimenez tem os mesmos 37 pontos e não venceu prova alguma ainda. Marcos Gomes, Cacá Bueno, Pisoni, você vê até o Rafa Matos, que é o 12º colocado com 14 pontos. Essa é a classificação do campeonato. Brasília também vive momento de comemoração, 54 anos da fundação da capital federal. Reginaldo Leme. Você vê que entre esses 12 primeiros do campeonato, 4 deles lideraram a última corrida. Com esse negócio da estratégia, o consumo de combustível, muitos deles ficaram sem combustível na última volta. Isso tudo pode acontecer. O Pisoni acabou de falar que a corrida dele é completamente diferente. Se ele conseguir, por exemplo, chegar em 10º, tá aí o Pisoni, seria o ideal, largar na pole position na segunda? Exatamente. O grid da segunda é o mesmo de 11º para trás. De primeiro até o 10º invertem essas posições. O Rodrigo dos Santos, que é o piloto ali do safety car, já puxou para a direita, luzes vermelhas acesas. E a partir de agora, começa a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Já teve toque ali no meio. Boa largada do Júlio Campos. Boa largada também do Felipe Fraga. Assume a ponta o Felipe. Júlio Campos é o segundo. Terceira posição para o Rafa Matos. O Galide é o terceiro, não o Rafa, o Galide é o terceiro. E aí a gente tem o ponto de vista exatamente do Cacá. Você vê o Valdeno ali, o carro 77, e o Cacá tentando se posicionar. O Cacá é exemplo da última corrida, levou um toque logo na largada, que me parece que foi do Barrichello. Felipe, Júlio Campos, Galide, depois Daniel Serra, Marcos Gomes, carro 14, ali é do Luciano Burti. Deu uma empurradinha ali. O Popó Bueno acabou tocando no Attila, ali na curva 3. Vem para completar a primeira volta o Felipe Fraga. Diego Nunes pegando um caminho alternativo ali pela grama. Começam as emoções da Stock Car, 40 minutos mais uma volta. Eles passam para completar a primeira volta. É pelo anel externo de Brasília.
Quase 3 quilômetros, 2.919 metros. É toque para todo lado, hein? E olha a escapada que deu ali, o Thiago Camilo largou na 17ª posição. Uma volta completada aqui em Brasília. Felipe Fraga é o primeiro, Júlio Campos é o segundo, Galídio Osmar o terceiro. Os 3 primeiros mantiveram as suas posições. Daniel Serra em quarto, Marcos Gomes em quinto, Ricardo Maurício sexto. Aí você vê exatamente o Marcos Gomes, carro número 80. Marquinhos está tentando se aproximar do Daniel, que perdeu o contato. O Daniel perdeu o contato ali com o Galídio. Jimenez força por fora. Você vê que o Popó faz uma linha diferente. Tenta travar a ação ali do Max Wilson. Carro 65 do Max, carro 74 do Popó. Eles foram até que bem comportados na largada, né? É verdade, o único incidente assim, mais marcante nesses primeiros movimentos foi o toque que o Cacá Bueno levou, que o jogou para a 22ª colocação. Ele está atrás do Denis Navarro ali. Está atrás do Denis Navarro. Vamos rever a largada, vamos rever esse toque no Cacá? Já já a gente vai mostrar para você. Estamos na regressiva dos 40 minutos, mais uma volta. É a primeira de 2 provas que você acompanha aqui no Sport TV. Carro 83 do Alceu. Aliás, desculpe, carro 83 do Gabriel Casagrande. O Alceu 82. E o Cacá tá logo atrás ali, o pentacampeão da categoria. O Cacá é o 22º. Segue na ponta o Felipe Fraga. Ele que venceu a sua primeira corrida na categoria de acesso, exatamente aqui em Brasília, quando escapou ali o Lucas Forest. Foi no ano passado a primeira vitória dele na categoria de acesso, foi exatamente aqui na pista de Brasília, no anel externo. Escapou ali o Lucas Forest. No alto do vídeo você vê o posicionamento, os números dos carros estão ali com o fundo branco e o nome dos pilotos ali que estão a guiá-los. Luciano é o 7º, o Zonta é o 8º, o Atila é o 9º, o Popó na 10ª posição. Depois o Max, o Thiago, o Rafa Matos, Vitor Gens. Muito bem esse início de campeonato do Vitor Gens, hein, Lito Cavalcante? Muito, muito bom. Ele ganhou o ano passado de experiência, agora ele passou por equipe mais competitiva, a equipe Breitger, e está começando a mostrar muito bons resultados. Felipe consegue descolar um pouquinho em relação ao Júlio, que já fica em relação ao Galide. Podemos ter uma mudança aí na segunda posição. Queima de largada dos carros 12, 100 e 7. O carro 12 é do Lucas Forest, o carro 100 é da Bia Figueiredo, o carro 7 do Beto Cavaleiro. Olha, drive-thru para o carro 12, para o carro 100 e para o carro 7. Aí nós estamos vendo a largada, a primeira saída ali do... Aliás, foi aquela escapada que deu o Lucas Forest. E agora estamos revendo a largada. No momento que o sinal vermelho apagou. Olha só, o Cacá tomou do Barrichello, ficou de lado ali. O Rubinho forçou para cima do Cacá, sobrou pedaço do carro ali para todo lado. Vamos rever do ponto de vista, olha só, o Cacá forçando. Chegou a dar um toque ali no carro do Marquinhos. Olha como é que o Cacá perdeu posições. Impressionante, né? Foi engolido pelo grid. E esse é o ponto de vista do Valdeno, que deu também no carro que estava logo à frente dele. Se eu não estou enganado, era o Ricardo Zonta. Era o Ricardo Zonta que estava ali. Aí essa câmera colocada na traseira do carro do Rubinho, que perdeu muitas posições também. E aí o Sérgio Jimenez. Aqui no Sport TV você não perde nada, câmeras espalhadas em vários carros. É complicada essa largada aqui no meio do pelotão, hein, Reginaldo? É complicado, e entrando 3 carros juntos na curva, você vê que geralmente o do meio sofre pancada dos 2 lados. 34 minutos, Felipe virou 58,274. É um tempo alto ainda, Lito, mas a pista está com a temperatura em 47 graus. E é claro que também não é momento de forçar muito, né? Ainda não, ainda não. Pelo jeito, já passou a fase mais crítica. Agora já é menos provável a entrada do safety car antes das voltas de abertura dos boxes. O Galide vai forçando e vai melhorando o tempo em relação ao Júlio Campos, que já perde muito contato em relação ao Felipe. Passa o Felipe para completar mais uma volta. Você vê o Júlio Campos ali, é o carro roxo, esse carro 4, e logo atrás o carro 28 do Galide. Essa é a namorada do Júlio Campos.
a esposa do Júlio Campos. Tá ali na torcida. O Júlio... 33 minutos para o encerramento. Reginaldo. O Júlio está sendo atacado, o Galide está mais rápido agora. Precisa ver se o Júlio também não está numa de poupar, né? O Ricardo Maurício foi para a zebra, tocou no Daniel Serra. Um erro do Ricardo Maurício, ele foi para a zebra, desequilibrou, tocou no Daniel Serra e atrapalhou a corrida do filho do tricampeão Chico Serra. Daniel que vinha na 4ª colocação, estava bastante bem na corrida, e o Lucas Forest fazendo seu drive-thru. Piloto de Brasília. E agora, será que a direção de prova vai punir o Ricardo Maurício? Pois é, ele, na verdade, ele passou em cima da zebra, né? E desequilibrou o carro dele aí para atingir o Daniel. Que é coisa de corrida, Sérgio? É. Olha, aconteceu antes também com... Não, estamos revendo por outro ângulo, olha só. Olha como é que ele toca a zebra, desequilibra e dá na traseira ali do Daniel. Você vê que não foi intencional, de fato, né? A zebra jogou a traseira, jogou o carro, a frente do carro contra o do Daniel. Me deu, inclusive, a impressão que ele estava tentando vir para dentro para evitar um toque no Daniel. Júlio Campos consegue se livrar um pouquinho ali do Galide. Voltamos com a imagem ao vivo aqui de Brasília. São as emoções da Stock Car, terceira etapa do Campeonato Brasileiro. Aí você vê o Felipe Fraga, ele já vai achar o Lucas Forest, que por pagar aquele drive-thru é o primeiro retardatário. E o Galide descolou um pouquinho ali do Júlio Campos. Cara, o Daniel caiu para a 28ª posição. É impressionante, de quarto para a 28ª. Foi um desastre para ele. Lucas Forest veio para o boxe. Vem para o boxe o Lucas Forest. Drive-thru para o carro 90, atitude antidesportiva, então não entendeu a direção de prova, Regi, que foi ocasional. É tal história. Evidentemente que ele não foi de propósito, não foi intencional, mas de qualquer forma acontece o seguinte, né, Sérgio? Ele tira da corrida um piloto que está muito bem colocado, que cai 20 posições. Então, alguma punição ele tem que receber. O nome do artigo é que é infeliz. O nome do artigo aí, a pena aplicada, não dá para discutir, mas o nome do artigo, atitude antidesportiva, não se aplica a essa situação. Ricardo Maurício, portanto, vai ter que fazer uma passagem pelo boxe. Com isso, ele vai deixar caminho livre ali para o Marcos Gomes. Marcos Gomes é o 5º colocado, vai assumir a 4ª posição do Ricardo Maurício. E o Lucas Forest já abandonou. Vai voltar. Tá dando pito que vai voltar. Eles estão tentando consertar ali. Porque ele escapou, bateu na barreira de proteção e deixou o carro ali em situação ruim. Quando o piloto não termina a primeira corrida, mas consegue levar seu carro para os boxes, ele é autorizado a alinhar no grid da segunda. Se não chegar por seus próprios meios aos boxes, aí não larga. São as novas regras da Stock Car 2014. Tiraram ali aquela parte da carenagem traseira e vão dar um remendo ali no carro do Lucas Forest. Como disse o Reginaldo, piloto aqui da casa, aqui de Brasília. 30 minutos, já tivemos 10 de prova, Lito. Ele que corre pela equipe do Eduardo Bassani. Olha que trio aí, ó. Ricardo Zonta é o carro 10, 74 o Popó, o 2 é o Rafa Matos. Às vezes eles ficam separados ali por 5 centímetros, né? A traseira da dianteira do carro. O Rafa vem embutido ali no Popó. E tem alguma parte ali do defletor traseiro do carro do Ricardo Zonta que está balançando um bocado. Olha o Rafa para tentar ultrapassagem. Popó muda a linha ali de forma inteligente. Ele trava ali a ação ofensiva do Rafa. Com isso, o Ricardo Zonta consegue descolar um pouquinho dos dois. Quem vem ganhando posições é o Vitor Gens. Ele acabou de passar pelo líder do campeonato. E o Thiago Camilo também vem no capricho para tomar a posição do Rafa Matos. Ele apertou o botão de ultrapassagem, desenvolveu mais potência, lá foi ele. E tá parado o Lico Kaiser Model. Tá parado na pista o Lico, ele que substituiu o Felipe Toso. Tá parado na pista. Popó e Thiago Camilo lado a lado. Olha que imagem bonita. Rafa Matos ali atrás. O Popó com a preferência ali por dentro. O Rafa colocou por dentro e retomou a posição. E o Vitor Gens quer brigar ali também. É o carro número 46. O Popó teve a oportunidade de responder, né? Também com o botão de ultrapassagem. Agora o Thiago assediado ali pelo Valtino Brito. Carro número 77. O Expresso da Paraíba. Vem coladinho nele o Gimenez, o 73.
disputas em todos os pontos da pista. Gimenez para cima do Valdeno Brito. Começa o show de ultrapassagens aqui em Brasília. Sérgio Gimenez e a câmera colocada, voltada para trás, aí você vê o Valdeno. Gimenez para cima e tentando ultrapassagem, ganhando posições. Passou o Thiago Camilo também. São 18 os botões de acionamento. 18 vezes a possibilidade dos pilotos acionarem o push to pass, ou seja, um botão de ultrapassagem. Você vê que os comissários já evitaram a entrada do safety car, que já tiraram o carro do Lico Casemóvel. De forma inteligente, rápida e segura, tiraram o carro do Lico daí. E o Gens também passou o Rafa Matos. Galide ficou. O Galide vai ficando. Problemas com o Galide Osman. Vai ficando o Galide. Você vê aí o carro número 28. Ele está na via alternativa ali, na via de segurança. Marcos Gomes é o terceiro. Então temos o Felipe Fraga em primeiro, o Júlio Campos em segundo. Marcos Gomes é o terceiro, o Átila Abreu é o quarto. Depois Luciano Burti, Max Wilson, Sonta, Popó, Vitor Gens e Rafa Matos. O Popó está fazendo a melhor prova dele na temporada. Ele estava bastante animado conversando com a gente hoje no café da manhã, discutindo táticas de corrida, muita gente sem saber o que fazer, mas com um leque de possibilidades. O Popó estava bem animado. Escapou da pista ali o Gabriel Casagrande. Carro 83 do Gabriel Casagrande escapou. E quem veio para o box agora foi o Galide Osman. Bom, conseguiu trazer o carro para o box. Agora, essa escapada deve provocar uma entrada do safety car. Estava demorando, porque em Brasília é muito difícil a corrida sem o safety car. 27 minutos para o encerramento da primeira prova. Safety car na pista. O campeonato francês vai agitar o domingo do Canal Campeão. Em terceiro lugar, o Lille quer carimbar a vaga na Liga dos Campeões e precisa vencer o Bordeaux para ficar mais perto. Não perca, é ao vivo a partir das 4 da tarde no seu Canal Campeão. Mais cedo, o PSG empatou com o Sochaux 1-1 e o PSG pode ser o campeão na semana que vem. O Paris Saint-Germain. Poderia ser hoje em caso de vitória, mas não deu, vai deixar, vai protelar para a semana que vem. 26 minutos, Reginaldo Leme. Safety car tá na pista, a gente está revendo a saída do Gabriel Casagrande. Bom, isso muda bastante a corrida, né? De certa forma, dá um refresco para o Felipe Fraga, que estava num ritmo muito acelerado, mas já vai começar, as equipes já vão começar a repensar suas estratégias. Eu repito o que eu disse no começo, cada volta com o safety car é 1 litro de combustível a menos que se gasta. Só que o Fraga, Reginaldo, já estava com quase 7 décimos de vantagem sobre o Júlio Campos. Com certeza ele não gostou. Não gostou, Lito. É a tal história, o pai dele. Esse é o seu Irineu, pai do Felipe. São as duas versões, né? Claro que ele perde aquela vantagem toda, mas dá um refresco de qualquer forma. Ele inicia a corrida de novo, ele é que vai iniciar a corrida, ele é que vai dizer o momento de acelerar. Antes dele acelerar, ninguém pode. Então, de qualquer forma, ele está tranquilo. E começa também um jogo de xadrez, porque a Stock Car 2004 também virou um jogo de xadrez, né? As táticas sendo mudadas a cada instante, em virtude das entradas do safety car ou não, do desgaste de pneus ou não. Vamos ver então na tela agora a posição em relação à largada. Você vai ver o piloto, a posição que largou. Tá ali o Felipe Fraga, é o líder. E agora a gente vê aí, ó, o Felipe Fraga manteve a primeira posição, o Júlio Campos manteve a segunda, o Marquinhos ganhou 3 posições, o Átila uma, o Luciano Burti ganhou 13 posições. 13 posições. Max Wilson ganhou 3, o Ricardo Zonta 6, o Popó 4, o Vitor Gens ganhou 10 posições e o Rafa Matos 1. Então, Luciano Burti e o Vitor Gens estão escalando o pelotão, literalmente. E o Luciano Burti, não podemos esquecer, é companheiro de equipe do Felipe Fraga. Então ele tem também um ótimo carro em mãos. É o carro da equipe do Mauro Vogel e do Walter Salles, a equipe Vogel. Estamos vendo algumas imagens recuperadas aí da largada. Você vê ali o Sérgio Gimenez já tinha usado 3 vezes o botão de ultrapassagem. Estava com 15 e o raiozinho ali que determina exatamente a quantidade de botões de ultrapassagem. Aí o carro do Thiagão, o Thiago Camilo, que largou na 17ª posição. O Kaká, que estava tentando escalar para cima do Denis Navarro. Kaká, que foi muito prejudicado na largada dos toques que recebeu. Câmera colocada no carro do Rubens Barrichello.
também tentando escalar o pelotão ali para cima do Felipe Lapena. Algumas imagens recuperadas. Estamos no safety car, ainda com safety car na pista, no Autódromo Internacional de Brasília. Destalonou. Um dos pneus de alguém ali destalonou. Olha só, saiu a tala todinha ali. Teria sido isso que provocou a saída do Galídio Osman? Talvez, né? Vamos ouvir o rádio do Kaká? Vamos ouvir. Foi uma puta porrada do Rubinho, não foi culpa dele. O Marquinhos não largou, e aí o Rubinho acertou minha roda traseira. Eu não tinha o que fazer, eu quase rodei na largada, só repita. Fudeu a minha corrida e a dele. De fato, mudou a corrida dos dois, porque o Kaká caiu para 16º e o Rubinho não se deu bem. Ele, no momento, é o 19º. Olha, o Galídio voltou para o boxe, ele conseguiu chegar até o boxe. E ele está dentro do carro querendo voltar, porque se ele voltar ele vai ganhar mais posições. Se ficar do jeito que está, ele vai largar em 31º. Então ele vai tentar voltar e fazer maior número de voltas do que quem parou. Vamos para a largada, vamos para a relargada. Felipe Fraga inteligentemente, ele deu ali uma segurada no pelotão, meteu o pé no pedal da direita e largou de novo. As emoções da Stock Car aqui em Brasília. Felipe Fraga em primeiro, Júlio Campos em segundo, Marcos Gomes em terceiro. Vem a fila indiana, vem os pilotos da Stock aqui no anel externo do Autódromo Nelson Piquet. O Átila até tentando partir para cima do Marcos Gomes. A briga vale a terceira posição. Passou ali o Max Wilson, carro número 65. O Átila passou o Marcos Gomes. O Átila passou o Marcos Gomes. É o terceiro colocado agora o piloto de Sorocaba. Átila vai para o ataque agora. E o Zonta também em cima do Popó. O Zonta para cima do Popó. Usou o botão de ultrapassagem e conseguiu ganhar a posição do Popó Bueno. Logo atrás do Popó está o Vitor Gens. Você vê o Felipe, 88, 4 é o Júlio Campos, o 50 é o Átila, o 80 é o Marcos Gomes, o 14 é o Luciano, o 65 é o Max Wilson. Estão todos andando ali numa mesma balada. Vem o Zonta, vem o Vitor Gens também. Olha a briga ali entre o Popó e o Gens. Popó faz uma trajetória mais por dentro, trajetória defensiva. Atrás do Vitor Gens está o Rafa Matos e depois o Thiago Camilo. Você vê, o Popó traz sempre o carro pela linha de dentro. Ele defende ali a sua posição sem utilizar o botão de ultrapassagem. Agora o Rafa toma a posição do Vitor Gens. Menos de 21 minutos para o encerramento. É a primeira de duas corridas que você vai acompanhar aqui no Sport TV. Está acompanhando a primeira e vai acompanhar a segunda na sequência. Quando se completar essa volta, faltarão 5 para a abertura dos boxes. E aí começa também a tática, começam as contas. Reginaldo Leme. Você tem a possibilidade de botar um tanque só de gasolina, de combustível, que é o etanol, que são 30 litros, ou usar os dois. Para se terminar a corrida, agora fazendo os descontos das voltas do safety car, seriam necessários aproximadamente de 50 a 52 litros de etanol. Vamos ver o que cada equipe faz. Você está vendo aí o Marcos Gomes, o ponto de vista dele em relação ao Átila Abreu. O Átila conseguiu abrir um pouquinho em relação ao Marcos Gomes. Passou o Lucas Forest, voltou. Não, era o Alceu Feldman ali, que era no retardatário, né? Ô Sérgio, como nenhuma equipe revela a estratégia que vai usar antes da corrida, a gente, pelo tempo de parada, dá para se imaginar. 5 segundos é o tempo suficiente para trocar o pneu, obrigatoriamente, pneu traseiro esquerdo, que é o que gasta mais, e botar 5 segundos de combustível. Aí esse é o mínimo que dá para fazer, quer dizer, seria a estratégia arriscada. Se trocar mais pneus, você tem tempo de botar mais combustível, já pensando nas duas corridas. Quando eu falei ao seu ali, entenda, o Lucas Forest, que voltou para a pista e está totalmente desposicionado. Está levando volta ali dos líderes. Felipe Fraga em primeiro, Júlio Campos em segundo, Átila Abreu em terceiro, Rafa Matos aperta para cima do Popó Bueno. Essa briga vale a 8ª posição. Popó de novo faz a linha inteligente, a linha por dentro. O Rafa vem colado, mas vem sem espaço para ultrapassagem. O Popó falou, bom, dou o lado de fora, o lado de dentro é meu. Luciano Burti passou o Marcos Gomes. Luciano passa o Marcos Gomes. É o 4º colocado, Luciano Burti, fazendo uma corrida simplesmente espetacular. Companheiro de equipe do Felipe Fraga na equipe Vogel.
Luciano ganhou já 17 posições. Foi quem mais ganhou posições e que mostra que o carro do Vogel, sócio do Walter Salles, está excepcional aqui nessa pista de Brasília. A gente está vendo a câmera colocada no carro do Marcos Gomes. E aí a câmera voltada para trás, a gente está vendo o Max Wilson. É a pressão que o Marquinhos Gomes está sofrendo agora. É do Max Wilson, o campeão de 2010. O Max Wilson, que é alemão da cidade de Hamburgo. Mas brasileiro. Nasceu lá porque os pais dele trabalhavam na Embaixada Brasileira, melhor, no consulado. Exatamente. Consulado brasileiro. Olha a ultrapassagem do Max Wilson para cima do Marquinhos Gomes. Para tomar mais uma posição. Agora, o Max Wilson é o quinto colocado. É o quinto colocado, o Max. O Luciano passou e abriu. Eu não sei se o Marcos Gomes está fazendo aí uma tática de poupar os botões de ultrapassagem. Está me parecendo isso. Ele acompanha ali o Max. Logo atrás está o Zonta, depois Popó e Rafa Matos. Lá na frente está o Felipe Fraga. Felipe já tem praticamente meio segundo em relação ao Júlio Campos. Está rendendo muito o carro do Felipe, hein, Regi? Está rendendo muito, você vê, assim como o carro do Luciano, os dois da mesma equipe. O Rafa Matos, que está tendo uma dificuldade danada ali para tentar ultrapassar o Popó, ele tem... Agora acho que vai. Tá os dois lado a lado, tá por dentro ali o Rafa. O Popó deu uma espalhadinha e o Rafa vai tentar tomar essa posição do Popó. Quem vem junto ali é o Thiago Camilo. O Popó coloca o carro dele entre o do Rafa e do Thiago Camilo para evitar a ultrapassagem do Thiago. O Rafa, por exemplo, eu sei que tem decidido já a estratégia mais agressiva. De parar, de botar apenas o gasolina necessária, combustível necessário para terminar essa primeira corrida e trocar um pneu só. Já a tática do Popó, definida antes da corrida, era a mais conservadora, de tentar também fazer bons pontos na segunda corrida, por isso vai encher o tanque e vai trocar 3 ou até 4 pneus. Já vai ser aberta a janela, o Thiago Camilo tomou a posição do Popó. Agora quem ameaça o Popó é o Sérgio Gimenez. Cai para a 10ª posição o Popó. Vem aí o Gimenez, carro 73. Bisonia largou na última posição, largou dos boxes. Vamos ouvir o rádio do piloto de Manaus. Tô ficando sem freio. Tá baixando o pedal? O pedal tá afundando quando aperta. Passa um pouco de freio para trás. Experimenta passar um pouquinho de freio para trás. Não chega a ser bom negócio ficar sem freio, não. A esperança é que seja um aquecimento maior do freio dianteiro. Por isso o Mico, o engenheiro dele, mandou ele passar os freios um pouco para trás. O Bisonia já está ocupando a 19ª colocação. Agora, a recuperação que chama a atenção é a recuperação do Kaká, que ele já está em 13º. Vai escalando o pelotão, Kaká Bueno, faltando pouco mais de 15 minutos para o encerramento. Aí o Sérgio Gimenez. Câmera colocada no carro número 73, que fez um corridaço lá em Nogarô, ou Nogarô, na primeira etapa do Campeonato Mundial FIA GT. Fez um corridaço o Sérgio Gimenez, que é parceiro exatamente do carro zero aí do Kaká Bueno, na equipe do Toninho Herman. E a FIA GT, você sabe, você acompanha aqui no Sport TV. A janela está aberta. A janela de reabastecimento e troca obrigatória de pelo menos um pneu está aberta. A tendência é não entrar logo. A maioria das equipes quer ficar um pouco mais na pista, porque 4 voltas de diferença nesse asfalto de consumo de pneus é grande. Esse asfalto é de uma abrasividade assustadora. O Kaká vem com tudo ali para cima do Valdeno Brito. O Valdeno, carro 77, o pentacampeão no carro zero. Estão ali o Popó, o Gimenez, o Valdeno e o Kaká. Você vê que o Thiago já tem um pouco mais ali de segurança. O Felipe Fraga entrou no box, é o primeiro. O líder passa a ser agora o Júlio Campos. É o primeiro, o Felipe Fraga. Vamos ver a estratégia. Um galão. Os dois pneus do lado esquerdo. Tá trocando os dois do lado esquerdo. Carro tá no chão, carro tá no chão. Colocou o segundo galão de combustível, hein? Vai para as 2 corridas. Tá apostando na vitória nessa corrida. Complicou. E aconteceu alguma coisa na saída ali, hein? Faltou espaço para sair. Faltou espaço. Esse carro não é um carro de rua, desse que você consegue virar
o volante 2, 3 vezes. Tá complicada essa entrada no boxe de Brasília. Por isso era bom negócio também ficar bem para trás. Ficar mais tempo na pista, pegar menos gente na pista de boxe. Júlio Campos vem pro boxe, ele quer o líder. Já pega menos movimento na pista de boxe. Agora seria o caso da equipe do Júlio Campos fazer uma estratégia diferente da que fez o Felipe Fraga, que é para tentar assumir a ponta. Eles vão trocar o traseiro, aliás, vão trocar o dianteiro. Dois traseiros. Os dois traseiros e o dianteiro esquerdo também está na posição ali para ser trocado, hein? Olha aí, vão trocar também. Vão trocar 3 pneus. Isso significa também que vão botar 60 litros, ou quase. Eles aproveitam para colocar os 2 galões. Cada galãozinho desse vermelhinho aí tem 30 litros de combustível. E foi uma parada redonda, hein? Parada perfeita da equipe Prati, a equipe do Júlio Campos. E dá uma vazão, Sérgio, do galão, dá uma vazão de 3 litros por segundo. Ou seja, um galão de 30 litros são 10 segundos cada um deles. Aí o mecânico tem que tirar, a hora que acaba um galão, ele tem que botar no lugar certo, lugar determinado, até pegar o outro, perde mais uns 4, 5 segundos e mais 10 na outra. Átila Abreu é o líder, Zonta é o segundo, Thiago Camilo terceiro, Luciano Burti está no boxe, Luciano que era o 4º colocado foi pro boxe. Vamos ver a parada da equipe Vogel, que não foi tão boa com o Felipe Fraga. Vamos ver se é melhor com o Luciano Burti. Pelo menos tem muito menos gente no Vai fazer uma troca de pneus só, hein? É aquela tática rápida, olha só. 1 galão e 1 pneu. Eu acho que acertou a equipe. Eles dividiram as táticas. Agora o Daniel Serra, a equipe do Andrés Mateis. Já trocou 2. Vai para 2 galões também a equipe do Daniel. São as táticas diferentes que você acompanha de pertinho, como se estivesse ali na pista de rolamento, na pista do boxe. Eu acho que a Vogel com o Burti jogou certíssimo pelo fato dele ter recuperado tantas posições. E então ele vai fazer uma corrida, ele está partindo para tudo para tentar ganhar esta primeira corrida, primeira bateria. Pouco mais de 11 minutos para o encerramento. O Pisoni entrou no boxe também. O líder é esse aí, Átila Abreu. Pisoni vem para o boxe também. Você vê o carro roxo. Vem entrando o Zonta também. Vamos ver a parada aí do Zonta. Também vai para uma troca apenas. A troca do traseiro esquerdo. Que é o pneu que sofre mais ali, né? A pista é abrasiva e todas as curvas são para o lado direito. Aí o Pisoni. Também para uma tática de uma parada. Aliás, de uma parada eu ia falar de uma troca, mas não. Ele vai trocar 2 pneus também. Vai trocar os 2 também, o Pisoni. E 2 galões. E 2 galões de combustível. Felipe Fraga vai ultrapassando ali o carro número 72, que é do Fábio Fogaça. Átila e Kaká ainda não vieram para o boxe. Os 2 foram chamados. O Átila é o primeiro, o Kaká é o segundo. Agora é a vez da chegada ali do Átila Abreu. A liderança muda de mão de novo. Átila Abreu parado no boxe. Lito. Júlio Campos voltou 3 posições à frente do Felipe Fraga. 1 pneu para o Átila. O Kaká vai trocar 2. Pelo posicionamento você viu que o Kaká vai trocar 2. Tá difícil para sair a roda traseira esquerda ali do Kaká, hein? Problemas da equipe do Andrés Mateis. Foi a roda que levou a pancada. Tá difícil ali. Mandaram ele embora. Mandaram embora sem trocar. Mandaram embora sem trocar o Kaká Bueno, Reginaldo Leme. É comprometido, porque ele vai ter que voltar para o boxe. Aquela panca que o Kaká levou. Foi isso aí, comprometeu, não deu para tirar. Trocaram o dianteiro direito e agora, pelo jeito, não sei, viu, Regis, se eles vão voltar ou se eles vão para o risco. Porque voltar vai continuar com o mesmo problema, né? E o Max Wilson é o líder no momento. Tá entrando de novo ali o Antônio Pisoni. Parada, então, espetacular da equipe do Meinha com o Max. Olha, dos que já pararam, Max lidera, seguido pelo Burti, Rafa Matos, Zonta, Denis Navarro, Sérgio Jimenez, Júlio Campos aparece
atrás do Sérgio Gimenez. Foram os que jogaram certo mesmo, hein? Max, o Burt e o Rafa. O Rafa já tinha avisado que ia fazer isso. O Pisoni abriu a porta ali, agora vão dar uma geral no carro, né? Vão dar uma geral no carro. Ele abriu a porta, você vê a porta aberta ali do carro do Pisoni. Eu acho que é alguma coisa em relação ao freio ali. Eles vão tentar fazer alguma coisa, porque carro sem freio, carro de corrida assim, normal, já não dá para andar na rua sem freio. De corrida então, amigo. Agora veja o que é automobilismo. O Fábio Fogaça ontem estava tristíssimo, deprimido, que não tinha tido um bom carro, ia largar nas últimas colocações. Agora, depois das paradas, o Fábio já aparece na 15ª colocação. Pois é, tá escalando o pelotão também. Aí você vê o Átila abriu o carro número 51. E é o Átila que está na ponta. 8 minutos para o encerramento. O Átila é o primeiro. Ele voltou à frente do Max Wilson, que é o segundo. Luciano Burti é o terceiro. Rafa Matos é o quarto. Você vê os 4 primeiros colocados. Depois Ricardo Zonta. Está um pouquinho mais afastado. É o 5º colocado. Reginaldo. Esses 4 estão lutando para pontuar bem nesta primeira corrida, sabendo que eles terão que fazer um novo reabastecimento na segunda. Mas é um jogo. Lembrando que os 10 primeiros terão suas posições invertidas no grid para a largada da segunda prova. Ou seja, o primeiro passa a ser o 10º, o segundo o 9º, o terceiro o 8º e assim sucessivamente. As 10 primeiras posições do grid, aí o João, que é o pai do Átila. Primeiro, João. É isso aí, João. Tá em primeiro o Átila, piloto de Sorocaba, que vai disputar esse ano o campeonato americano chamado Campeonato Global de Rallycross, que é uma modalidade que está sendo muito observada e também com muito investimento. Ele vai ganhar um carro de praticamente 400 HP. Vai fazer sua experiência no próximo final de semana na Califórnia. Lembrando, Sérgio, que as colocações na segunda posição dão menos pontos. Tem pontos para os 14 primeiros, o primeiro leva 15 pontos, o segundo leva 13 e aí vai diminuindo um ponto por cada posição sucessiva. Rafa Matos, que vai conduzindo o carro na 4ª posição, a equipe do Amadeu Rodrigues está fazendo a corrida número 160. E o Rafa Matos caiu como uma luva na equipe do Amadeu. Sem dúvida, a equipe Hotcar vive seus melhores momentos com o Rafa Matos e com o Felipe Lapena. 2 bons pilotos, 2 ótimos pilotos e a equipe apostando demais no Rafa. O próprio Amadeu me disse hoje ainda que a vinda do Rafa melhorou até o ambiente, melhorou o ânimo da equipe. O Átila consegue descolar um pouquinho, você vê Max Burt e Rafa, os 3 ali andando praticamente juntos. Depois tem um espaço até o Ricardo Zonta, que é o 5º colocado. O Valdeno, que largou, sei lá para trás, 16º. Tá na 6ª posição o Valdeno Brito, com o Expresso da Paraíba, tentando se aproximar. Ele largou em 15º, olha aí. Drive-thru para o Rubens Barrichello, em excesso de velocidade no box. Carro número 111. Velocidade limite na pista de boxe, 50 km por hora. 51 penalização. Neste domingo tem mais um jogão do Sport TV, jogando em casa com o apoio da sua torcida. O Grêmio recebe o Atlético Mineiro. É ao vivo a partir de 6 da tarde no Sport TV, menos para o estado do Rio Grande do Sul. E olha, o Max descolou um pouquinho e o Burt agora está enrolado ali com o Rafa Matos, hein? O Rafa está bem agressivo, mas o pessoal que vinha liderando o começo da corrida não se deu bem nas paradas de boxe. Felipe Fraga é 10º, Júlio Campos é 7º. O Átila Abreu está fora desse grupo, ele está liderando agora. Ele ficou mais tempo na pista, andou muito rápido, ganhou na pista tempo que lhe valeu essa liderança. O Luciano vai segurando como pode ali, a sua posição é de número 3. Você vê que ele começou a olhar os retrovisores porque o Rafa foi se insinuando ali para cima dele. O Max Wilson conseguiu descolar um pouquinho e está tentando chegar no Átila. O curioso é que antes da corrida, todas as equipes imaginavam que pelo asfalto ser muito abrasivo aqui de Brasília, todo mundo imaginava ter que trocar mais de um pneu. Só que nos treinos eles perceberam que o pneu desse ano é muito mais resistente. Fraga é o 10º colocado e se mantiver essa posição acaba largando na pole também. Exatamente, ele que trocou vários pneus e trocou 3 pneus e botou muito combustível. Está pronto para tentar a vitória na segunda corrida. Uma vitória que vale 15 pontos. A equipe Vox está com os 2 carros dela aí, Gimenez e Navarro, a equipe mais brazuca, né? Nesse ano de Copa do Mundo, ali com os carros com a pintura verde, amarela e azul. E essa câmera colocada no carro do Sérgio Gimenez.
Os dois foram líderes da última corrida e os dois pararam por falta de combustível. Aí o Gimenez deu uma olhadinha no retrovisor, deu uma olhadinha ali, conferiu, viu o número 5 ali do companheiro de equipe, o Denis Navarro. Aí você vê exatamente a aproximação do Denis. Na verdade, o Gimenez conseguiu ainda chegar em terceiro na última corrida. Sim, mas perdeu ali, entrou na reta na última volta na Júlio frente. Campos pra cima do Valdeno. Júlio Campos no capricho para passar ali pelo Expresso da Paraíba. Bela manobra do Júlio Campos. Ele toma a posição do Valdeno e passa a ser o sexto colocado. Tá fazendo uma boa prova o Julinho, hein? Sem dúvida, tá recuperando o que perdeu nas paradas de boxe. Faltando pouco mais de 3 minutos para o encerramento da primeira prova. Mas pode se preparar que ainda tem muito mais. Furou o pneu do Tuca Rocha. Furo de pneu no carro do Tuca Rocha. Carro número 25. Ele era o 16º colocado, estava bem, uma posição boa para a segunda corrida. Vamos rever? Kaká passou por ele. Eu não sei se furou o pneu ou se talvez a barra estabilizadora tenha quebrado. Mas simplesmente ele não conseguiu contornar ali. Aí o Átila. Segue líder o piloto de Sorocaba, Átila Abreu. O Átila já tem 5 vitórias na carreira. O Átila é 10º no campeonato, ele daria um salto muito importante de 24 pontos. Max Wilson, pressionado pelo Luciano Burti, pressionado pelo Rafa Matos. Vem para pressionar também ali o carro número 72. Mas 72 está fora de posição ali, né? Está disposicionado. É o Fogaça, está disposicionado. É 25º o Fábio Fogaça. O Luciano conseguiu segurar todo o ímpeto do Rafa e agora está tentando tomar essa segunda posição do Max. E as voltas são decisivas, são voltas finais. Essa corrida falta aí 1 minuto e 50 e mais Olha uma o volta. Rafa colocando de lado no capricho, Rafa Matos. Ultrapassagem dupla espetacular, Rafa Matos. Uma manobra sensacional do piloto da equipe Hotcar. Uma manobra sensacional, Reginaldo Leme. Passando um piloto pelo lado de dentro, que é natural, pelo lado de fora e depois pelo lado de dentro. Espetacular. Uma manobra surpreendente, Lito Cavalcante. Manobra de trânsito. Perfeito, Rafa Matos. Vamos rever, vamos rever. Olha só, ele veio por fora com o Luciano, colocou o carro por dentro. Quando o Max olhou e falou, ih, rapaz, já era. O Rafa passou e passou bonito. É o segundo colocado, Rafa Matos. Que manobra pra gente ver por todos os ângulos de novo. Já é a melhor ultrapassagem do ano, não da corrida. Sem dúvida, sem dúvida. Agora o Max Wilson é ultrapassado pelo Luciano Burti. Luciano mantém a terceira posição. Estamos revendo, resgatamos a ultrapassagem do Luciano em cima do Max. Lembrando que cada vez que um piloto usa o pulso do pés, e o Rafa Matos usou o pulso do pés, é 1 minuto até ele poder usar de novo. Então agora ele pode estar sujeito a um ataque do Luciano ou do Max. E -1 também para a largada da corrida de 20 minutos, né? Também Sim, tem isso. Que é um sprint. Menos de 30 segundos, menos de 30 segundos. Esse é o Pedro Piquet, o filho do Nelson Piquet, piloto da Fórmula 3. Ele que ontem tomou aulas com o Átila no safety car. Ele foi guiando o carro e o Átila foi do lado explicando para ele. E o Pedrinho Piquet tá ali no muro, torcendo para o Átila. Últimos segundos. O Átila vai passar e vai dar mais uma volta. 2 voltas para o fim. Átila Abreu vem para a primeira vitória dele na temporada 2014, a 6ª na carreira. Aí o Rubinho que tá fazendo aquele drive-thru, né? E pagando ali, na verdade, ele não parou, ele não pagou o drive-thru, ele parou, né? Ele parou. Olha como é que vem o Thiago pra cima do Felipe. É um duelo de gerações. Pra largar na pole o Thiago Camilo, hein? Que ele tomou a 10ª posição do Felipe Fraga. Felipe passou a ser agora o 11º. Faltando 2 voltas. Vem o Átila. Ele vai passar e vai abrir a última volta. Os 40 minutos já se esgotaram. Felipe vem embutido no carro do Thiago.
É um duelo de gerações. Essa briga vale muito e foi muito inteligente. Provavelmente o Bragantini, que é o diretor da equipe do Thiago Camilo, que mandou ele passar para ficar na 10ª posição, com isso conquistar a pole. Mas o Felipe vai tentar dar o troco. Resta ver se ele ainda vai usar o botão de ultrapassagem. Deve usar, sim. Última volta da prova grande, da prova longa, da prova dos 40 minutos. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV. Que prova! Em Brasília, sempre as provas no anel externo são emocionantes. Sempre provas com muita ultrapassagem. Vem o Felipe, não está nada resolvido ainda. O Felipe toca ali a mão no botão de ultrapassagem. Faz a manobra, toma a posição do Thiago Camilo. Uma briga bonita valendo a 10ª posição. Eles vêm pela última volta ainda duelando. Não tem nada resolvido ainda. O Átila vem para a bandeirada. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Faz a curva 0. Olha para o posto ali do diretor de prova. Vem no capricho, no capricho, no capricho. O Átila Abreu para vencer. Rafa Matos em segundo. Luciano Butti em terceiro. A vitória de Átila Abreu. Os carros vêm chegando. Felipe Fraga vence o duelo com o Thiago Camilo, o 10º colocado e larga na pole. Uma prova sensacional aqui em Brasília, Reginaldo Leme. Sensacional, principalmente por essas duas brigas que a gente viu, né? O Rafa Matos para chegar na 2ª colocação, o Átila foi perfeito e a equipe foi perfeita na estratégia. E depois ainda teve esse duelo aí do Thiago Camilo com o Felipe Fraga lutando pela 10ª posição. Você pode pensar, olha aí como é que foi intensa. Isso na reta final. O Thiago... Olha, teve momentos de rally. As 4 rodas para fora. O Thiagão guia muito, né? Vou te falar uma coisa. Guia muito o Thiago. E o Felipe não menos, né? Olha, não menos. Para controlar o carro, o que o Thiago teve que fazer. Ele simplesmente catou toda a grama que tinha ali. Lito Cavalcante. O Felipe defendeu enfaticamente a posição dele, porque se ele sabia que se ele perdesse aquela posição, ele cairia de primeiro para 11º no grid da 2ª corrida. E o Thiago usou o seu push to pass com uma volta de antecipação. Ele usou na penúltima e não, como tem esse intervalo de 1 minuto entre 2 cargas do botão de ultrapassagem, ele não pôde reagir à mesma atitude do Felipe Fraga, que apertou seu botão na última volta, vai largar em primeiro. Mas olha, Valdeno Brito amplia a sua liderança do campeonato. Aí a vibração da turma do time aí, do time do Átila. Tá ali toda a vibração. Valdeno vai para 51 pontos. Ele obteve o 7º lugar. Ele que era líder do campeonato com 37, vai para 51 pontos e abre 2 de vantagem sobre o Sérgio Gimenez, que é o 2º com 49. Ele que foi 9º colocado. Você vê que o safety car entrou na pista, ele vai guiando, vai comboiando os carros que não vão para o box. Os carros vão se posicionar exatamente agora. Os 3 primeiros vão para o pódio. Os 3 primeiros vão para o pódio, não os carros, mas os pilotos, que já vão pegar uma caroninha ali no carro da organização. E agora o pessoal da corrida, a organização da prova, vai exatamente posicionar os carros para que fiquem naquelas posições que explicamos aqui. O Átila, portanto, que venceu, fica na 10ª posição. O 2º colocado, o Rafa Matos, vai para a 9ª posição. O Luciano Butti, que foi o 3º colocado, vai para a 8ª posição e assim sucessivamente. Felipe Fraga vai largar na ponta com o Sérgio Gimenez ao lado dele. Lito Cavalcante. A ordem de largada nessa 2ª corrida, que vai ser espetacular, é Felipe Fraga em primeiro, Sérgio Gimenez em segundo, Denis Navarro em terceiro, Valdeno Brito em quarto, Júlio Campos em quinto, em sexto, Ricardo Zonta, em 7º, o Max Wilson, em 8º, Luciano Butti, em 9º, Rafael Matos e 10º, Átila Abreu. Vai ser um corridaço, porque aí é sprint. Não tem parada dos boxes, não tem nada. É cada um dando o que tem no seu carro. É pódio rapidinho, pai abraçando o filho, o João dando abraço aí no Átila. 6ª vitória do Átila na Stock Car. E o 10º Abreu. Átila Abreu. O Átila vai pro pódio ali. E o Thiago Crespo, repórter do Sport TV, já está se movimentando. Ele passa ali, cumprimentado também pelo Chicão Francisco Marques, que é a voz padrão aqui dos autódromos da Stock Car.
Thiago Crespo. Vamos conversar com o vencedor aqui, então, saber dele o que é que foi decisivo. Essa estratégia de ficar mais na pista na janela de abastecimento foi, enfim, fundamental para a vitória, Átila. Acho que ficar na pista foi fundamental, um risco um pouco maior em relação ao safety car, mas um risco calculado. Acho que para vencer a corrida a gente precisa arriscar. E aí uma parada mais curta também, talvez prejudicando um pouco a segunda corrida, mas a primeira vale 24 pontos. E é isso aí, Sorocaba de novo, de volta ao lugar mais alto no pódio. Tava sentindo falta da vitória. O fato de trocar só um pneu, enfim, prejudica muito na segunda pista agora, na segunda corrida? Não é nem o pneu, é questão de abastecimento, né? Só teve um safety car curto, eu não tenho combustível para ir até o final, eu vou ter que parar, obviamente, no começo agora abastecer e ficar que nem o urubu, sabe? Cercando para ver se os caras não terminam, para tentar fazer mais alguns pontos pro campeonato, mas acho que o mais importante, que era fazer esses 24 pontos da vitória, a gente conseguiu. Tá ok, então. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rafa Marques aqui. Ficar que nem urubu. Abastecer e ficar só observando para ver o que vai acontecer. Olha, o cara da prova, o Átila venceu, sem dúvida, grande mérito. O Rafa com uma prova espetacular. E aproveita para fazer um selfie, né? Um selfie do pódio, até porque o Rafa Matos está visitando o pódio aí. E o Luciano, que também há um bom tempo não ia pro pódio. Um selfiezinho. É o primeiro pódio do Rafa, inclusive, o primeiro pódio. Agora, o que o Luciano Burti fez... Foi quem mais progrediu. 18º no grid, terceiro colocado na bandeirada, ganhou 15 posições ao longo da corrida. Ótimo resultado do Luciano Burti. Anunciamos esse momento. Vamos então com a cerimônia de premiação. Ufa, ufa, que corrida aqui em Brasília, hein, Regi? Que corrida, muito disputada. Claro que esses três primeiros, além do Max Wilson, que foi quarto, eles vão ter, como já disse o Átila, eles vão ter que fazer um reabastecimento, vão ter que botar um pouquinho aí de combustível, senão os outros talvez não, muito provavelmente não tenham, a não ser que tenham um problema de pneu, e aí então vai ser uma disputa bem equilibrada. Agora, essa segunda corrida, para mim, vai ser o ponto alto. Porque, olha, o Felipe Fraga é o autor da melhor volta da corrida. Ele está largando na pole position. Ele trocou 3 pneus e abasteceu tudo. Exatamente. Ao lado dele, Sérgio Gimenez, que é um segundo colocado no campeonato. Agora 2 pontos atrás do Valdeno, que vai largar em quarto. Vai ser sensacional. E é uma corrida para não deixar nada em cima de nada. É uma corrida para ir para os pontos. Essa coincidência, essa curiosíssima coincidência de largar nas duas na pole position é muito difícil acontecer. Não, é impressionante isso. Se tivesse alguém que apostar um dinheiro para acontecer, ninguém apostaria nessa possibilidade. O cara larga na pole, não, ele vai largar na pole nessa e na outra, ou seja, ele larga na pole na primeira, chega em 10º na corrida que ele largou na pole e larga na pole na corrida seguinte. E pode ser que ao fim da corrida ele esteja beneficiado e esteja comemorando o problema que ele teve na parada de boxe e que o atrasou e que o colocou em 10º na primeira e na pole da segunda. E aí a grande foto da vitória, Átila Abreu, Rafa Matos, Luciano Burti. A foto da vitória é essa aí. E o champanhe é só para fazer número ali, é só para fazer espuma. O Rafa falou, não pode beber, não pode beber, não pode beber. Se beber, não dirija, Rafa. Olha, ó, não. O Átila mostrou ali e falou, não, beber agora não. Guarda essa aí no gelo, né? Guarda no gelo para depois. Thiago Crespo está movimentando o microfone do Sport TV na linda capital federal. Você, Thiago. Vamos falar com o Luciano Burti aqui, terceiro colocado, saiu lá do 18º lugar. Qual que é a receita para isso, Burti? A largada foi fundamental, a largada foi das melhores que eu já fiz. Deu certo, estava no lugar certo na hora certa. E dali para frente foi administrar. O carro faltava um pouquinho de velocidade em reta, mas deu para administrar, deu para brigar direito pelas posições. Foi uma disputa limpa com todo mundo que eu tive, então foi uma corrida bem bacana. Perfeito, muito obrigado. Eu já vou tentar conversar aqui com o Rafa Matos. Ele está falando com o pessoal aqui, com o Chicão. Vamos esperar e a gente já pega a carona aqui, Sérgio. Vamos lá. Doutor Roberto, Amadeu Rodrigues, todos dessa equipe merecem esse pódio. Estou muito feliz. Vamos agora tentar na segunda também. Rafa, você já tinha sido o líder nos treinos livres de sexta-feira, estava bem ambientado, mas a ultrapassagem dupla também foi fundamental para chegar nesse pódio aí, né? Sem sombra de dúvidas. Eu estava esperando ultrapassar só o Luciano, mas meu push funcionou muito bem naquela volta, naquela ultrapassagem, e eu aproveitei a oportunidade, ultrapassei o Ricardinho também. Parabéns para toda a equipe. Essa equipe vem merecendo esse resultado há muito tempo e só quero agradecer a todos que estão envolvidos no nosso programa esse ano. Tem sido muito bom. Primeiro pódio seu, né? Como é que você se sente aí pela primeira vez? Primeira vez, você nunca esquece, né? E o pódio é a mesma coisa. Eu estou muito feliz, sem palavras.
Tá ok, então esse é o Rafa Matos, terceiro colocado, muito obrigado. Segundo colocado, perdão. Volto com você, Sérgio Maurício. Muito obrigado, Thiago Crespo. Olha, Sérgio, ele passou tão rápido a segunda ultrapassagem dele, né, da ultrapassagem dupla, que ele não viu quem era. Não era o Ricardinho, era o Max. Era o Max Wilson, não era o Ricardinho. Ele viu o carro do meio e falou, é esse que eu vou passar. Tivemos 2 pontos muito importantes, aliás 3, quando a gente vê o resultado da prova, 41 minutos, 46 segundos, 139 milésimos, o tempo total da prova do Átila. Em verde você vê os pontos somados, que são pontos maiores do que os pontos da segunda prova que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí os 12 primeiros, mas além da corrida do Átila ter sido maravilhosa, impecável, perfeita, nós tivemos o Rafa Matos fazendo... Para mim, a melhor ultrapassagem do ano. Não vi nada melhor até agora no ano do que a ultrapassagem dupla do Rafa. E o Luciano Burti, que largou da 18ª posição. Ou seja, a Stock Car 2014 está mostrando as suas armas aí, Reginaldo Leme. É uma coisa completamente diferente nesse formato. Por exemplo, o Felipe Fraga, ele está prontinho para ir do começo ao fim. Né? Com tanque reabastecido, com 3 pneus novos. E ele largando na pole position, enquanto a gente vê algumas ultrapassagens aí da primeira bateria. E esse toque aí do Daniel Serra foi muito prejudicado pelo Ricardinho Maurício. Aliás, prejudicou os dois, né? O que acontece? O Felipe Fraga largando na pole, se ele vence a corrida, tudo bem, vale menos, como disse o Lito, vale 15 pontos, só que ele já marcou 11. Então, por exemplo, ele marcaria 26, já é mais do que a vitória do Átila Abreu, embora o Átila, como ele mesmo disse, ele vai tentar marcar mais alguns pontinhos. Foi exatamente o caso do Valdeno Brito em Santa Cruz, Reginaldo. 24 pontos 24 mais 2 no segundo. E saiu líder do campeonato. E segue líder do campeonato. Estamos acompanhando alguns dos bons momentos enquanto os pilotos estão se preparando, estão ali tomando uma água, estão conversando com os chefes de equipe. Não pode haver nada de mexida no carro. Não pode mexer absolutamente. Nem pressão de pneu, pode. Pressão de pneus pode. Pode pressão do pneu e asa. E asa, pode mexer na asa e na pressão do pneu. O resto, não, nada. Nada. O carro tem que largar como chegou, só com essas alterações. O formato parece muito bom. Agora, é claro que todo mundo está aprendendo, né? Os pilotos, as equipes. E o fato de um safety car já foi importante para mudar planejamento feito pelas equipes. Imagine 2. Esse momento da prova foi impressionante. Olha o que catou de grama o Thiago. Ele botou as 4, o Reginaldo chamou a atenção. Ele botou as 4 na grama. Foi o momento rallycross ali do nosso querido Thiago Camilo. E controlou o carro sem tirar o pé do acelerador. Claro, olha, né? E o Max foi pro box. O Max está fazendo reparos mecânicos ali. Largaria na 4ª posição o Max Wilson. E agora é um problema mais para a equipe do Meinha. É de partir o coração para o piloto, né? Ver uma situação dessa, vai ter que largar dos boxes. E a classificação do campeonato agora atualizada depois dessa terceira prova, aliás, da prova grande da terceira etapa, é o Valdeno Brito em primeiro com 51, Jimenez em segundo com 49. A diferença... eles estavam empatados e agora a diferença é de 2 pontos. O Marcos Gomes é o terceiro com 45. O Átila com a vitória pulou para a 4ª posição com 39. O Rafa com o segundo lugar foi para 34. O Kaká se mantém na 6ª posição ali com 32. O Zonta é o 7º com 30. Depois Daniel Serra 28. Navarro 26. Pisoni 25. Fraga 24. E Júlio Campos 24. Você vê, o Átila pulou de 10º para a 4ª posição. O que aconteceu com o Marquinhos? A equipe resolveu abastecer o carro e terminar a outra corrida. Teve mudança no grid, o Thiago Camilo vai assumir a pole position porque houve uma atitude antidesportiva naquela briga ali por posições. Ele foi punido com 20 segundos o Felipe Fraga e com isso ele perde não só essa posição, ele vai para a 15ª posição. E é por causa disso aí, Lito Cavalcante. Ele descumpriu aí uma regra que a FIA tem batido na tecla com muito ênfase desde o ano passado. O piloto tem que deixar espaço suficiente, a largura de um carro para seu adversário. Ele não deixou. Essa largura vale do carro dele até a linha branca, né? A linha que delimita o asfalto. Exatamente. Com isso, o Thiagão pula para a pole position. Pula para a pole position, porque a gente se perde o esforço da equipe com isso. E o Thiago está com o Thiago Crespo. Conversar aqui com o meu xará Thiago Camilo mais uma vez. Enfim, acaba de assumir a pole aí. O que a gente pode esperar então nessa segunda corrida, Thiago? A gente usou a estratégia conservadora.
e acabou dando certo. Eu estou completo para a segunda corrida, tenho combustível para chegar até o fim e foi a estratégia certa. A manobra ali com o Fraga na curva 3. É um menino novo, né? Muito rápido, tem um talento muito grande. Mas ali eu achei que ele forçou um pouco, acabou... A gente tem um botão de ultrapassagem que dá 100 e poucos cavalos a mais no carro. E eu tava com esse botão acionado e estava conquistando o meu lugar ali do lado dele, quando ele traçou uma linha reta e quase que eu saio rodando, né? E por isso a pole, na verdade eu cheguei em 11º, mas conquistei essa posição por conta da penalização dele. A gente tem um carro bom, tem um carro competitivo, largamos em 17º por conta de um problema na classificação, na minha volta rápida. E vamos tentar agora manter a cabeça fria, tentar buscar essa vitória aí, que com certeza vai ser mais do que uma vitória pra gente, pela posição que nós largamos aqui. Sabe quantos botões restaram? Dá pra falar sobre isso? Quantos o quê? Botões restaram? Poucos, bem poucos. Eu tive que usar tudo nessa corrida por ter largado atrás. Uma sobrinha tem, mas é bem pouco. Vamos lá, vamos tentar defender. Tá, ok, então, muito obrigado ao Thiago Camilo. Eu volto com você, Sérgio. O Thiago Crespo, nosso repórter, fez uma pergunta com muita propriedade, né? E o Thiago Camilo, que não é bobo nem nada, falou poucos. Ele não revelou se são 2, são 3, são 5. Né, Reginaldo? Mas a hora que aparecer a imagem a gente vai saber, né? Exatamente. Agora, é muito importante, agora a gente tem os 10 primeiros colocados. A gente sabe que o Átila Abreu, o Rafa Matos, o Burt e o Max, eles fizeram, bom, o Max até não vai conseguir largar, né? Na posição original dele. Né? Que seria a quarta. Que seria a quarta. A gente sabe que pelo menos esses 3 primeiros fizeram aquela tática agressiva de trocação, pneu, de pôr pouco combustível, vão ter que parar de novo. Agora, o Camilo não, o Thiago Camilo está pronto para ir até o final. É muito importante saber do Zonta, do Júlio Campos, do Valdeno e do Denis. Como é que é a situação deles? Olha, o Max Wilson e o Pisonia têm problemas e não devem largar para a segunda prova. Aí você vê o Antônio Pisonia, ele tinha... Essa é uma imagem recuperada do carro do Pisonia, ele tinha problemas de freio, já teve problema de junta homocinética antes da largada, ou seja... Cheio de problemas o Antônio Pisonia, ele que conquistou a sua primeira vitória na segunda prova, na prova curta, em Santa Cruz do Sul. Vamos voltar para o grid de largada com você, Thiago Crespo. Conversa agora com o Valdeno Brito, líder do campeonato aqui, largando na 4ª posição. O que é que a gente pode esperar como estratégia agora, Valdeno, para manter essa liderança aí, para garantir sair de Brasília ainda líder do campeonato? É tentar marcar pontos. Infelizmente fui muito prejudicado na largada. Na minha fila, Zonta parou praticamente, batia o carro. Acho que até desalinhou um pouco. Mas ainda bem que salvamos alguns pontos e a segunda corrida agora, vamos ver se a estratégia que a gente fez dá certo. Mas vamos lá, vamos esperar. Ontem você me falou que ainda faltava muita coisa para o carro estar definitivamente bom. Conseguiu sentir uma melhora de ontem para hoje? Se sentiu mais seguro na pista? Como é que, enfim, você vê essa evolução da equipe aí? Não, melhora sim, melhorou. Não ficou ainda no nível que a gente esperava, mas é isso. Quando a gente não tem o carro campeão, a gente tem que tentar somar um número de pontos. Quando tem carro bom tem que ganhar e é assim que se faz o campeonato. Vamos tentar fazer isso até o final da temporada. Perfeito, então. Valdeno Brito, eu volto com você, Sérgio. Muito obrigado. Vamos então atualizar o resultado da primeira prova, então, já com os pontos determinados ali para o Thiago Camilo, que fica, portanto, ali na 10ª posição, né, marcando 11 pontos. O Marcos Gomes em 11º. Você vê que o Átila ali liderou a prova e ganhou, portanto, com o Rafa, o Burt, e a gente está vendo aí até a 23ª posição com o Rafael Suzuki na zona de pontuação. Kaká ainda salvou um pontinho ali na última posição de pontuação. E no campeonato, a gente mais uma vez mostra para você o Valdene primeiro com 51, o Gimenez com 49, o Marcos Gomes com 46. A briga está bastante embolada na tabela de classificação. Já já teremos a largada. E aí a corrida curta. É a prova mais curtinha, 20 minutos mais uma volta. Dá para ver ali pela roda do carro do Thiago Camilo que teve muita disputa, né? É roda com roda, é porta com porta. Estamos vendo aí o Felipe Fraga numa imagem recuperada, que liderou boa parte da prova até a entrada do boxe. Acabou sendo muito ruim a parada do Felipe Fraga. A parada em si não, né, Sérgio? As circunstâncias que vieram em seguida. Você vê que a parada em si foi normal, foi boa, trocou um monte de pneus aí. Na hora que ele vai sair, tem um carro ali na frente dele. E é bom lembrar o telespectador... Era o carro do Rafael Suzuki. Carro do Rafael Suzuki. E é bom lembrar o telespectador que carro de corrida não tem todo aquele jogo que tem um carro de rua. É limitado, vira bem menos. E aí, o que aconteceu foi isso. Até o mecânico do Suzuki ajudou a empurrar ali. Thiago Crespo na área de boxe.
conversar agora com o Felipe Fraga aqui de novo, Sérgio. Como é que você avalia essa primeira corrida? Você acha que foi um pouco ansioso ali no lance na manobra com o Thiago Camilo? Acho que de forma alguma, acho até uma falta de consideração de quem me penalizou, porque é impossível um piloto que está no nível desse, na categoria dessa, na última curva, valendo a pole position, querer que eu deixe espaço para o cara passar, que no caso o Thiago. O Thiago sabe muito bem que se fosse ele no meu lugar, ele faria até pior, porque eles são muito mais experientes do que eu. E eu fui tentar passar o Gimenez na volta passada, eu quase fui parar no muro. Então acho que, pô, sacanagem, mas não tem o que falar, porque se eles quiserem penalizar de novo na próxima, eu não vou estender o tapete vermelho para me passar na última volta e ganhar a minha pole. Então, acho que foi completamente errada e acho que precisa mudar urgente essa comissão, porque na última corrida teve piloto que tirou de 6 a 7 carros numa corrida visível, queima de largada e nada foi feito, nenhuma penalização. E a minha, um toque que é pelo menos, no mínimo, duvidoso, eles já imediatamente me deram 25 segundos de penalização. Então é uma pena, mas tem muito campeonato ainda e eu vou incomodar bastante eles ainda. Ok, então muito obrigado ao Felipe Fraga, tem personalidade, né, Sérgio? E vamos dar o desconto da juventude dele toda. Eu, com certeza o Felipe é um garoto inteligente. Quando ele estiver lá na casa dele, lá no Tocantins, lá em Palmas, no estado do Tocantins, ele vai rever a prova e vai ver que a manobra dele realmente foi uma manobra perigosa que colocou em risco ali o Thiago Camilo. Cada um tem o seu ponto de vista. E a gente vai dar um desconto aí pro querido Felipe Fraga pela juventude, né? Olha, Sérgio, se ele tivesse ficado... O problema foi na fase final da curva. Porque até a tangência, quer dizer, a teórica tangência, né, que os dois vinham pelo lado de fora, havia ainda espaço para o Thiago ficar no asfalto. O que não pode acontecer é um piloto tirar o espaço para o outro manter o espaço necessário para o outro manter as 4 rodas no asfalto. Foi isso que aconteceu. Os Andrés Bragantini, pai e filho, estavam conversando ali com o Thiago Camilo. E temos de costas ali a Bia Figueiredo. A Bia Figueiredo, portanto, ali também já está se posicionando, já vai para dentro do carro. E outra batida que não teve punição foi o Kaká com o Rubinho. Olha o Rubinho, é o carro número 111, dá uma olhada, ó. É o carro verde, e atrás o Kaká, ó. Ele deu no Kaká, né? Ele deu no Kaká. O Kaká trouxe pela linha de dentro, o Rubinho não tinha espaço, acabou dando no Kaká. O Rubinho tentou passar o Max Wilson com o carro 65. Ficou pressionado pelos dois. Exatamente, se imprensou ali e tocou no Kaká. Thiago. Vamos conversar com o Zonta aqui, Sérgio. Saber dele agora qual que é a estratégia para essa segunda corrida. A gente pontuando um quinto lugar, bons pontos para a gente na primeira bateria. Agora, largando em sexto, a gente trocou um pneu, colocou um tanque de combustível, falta um pouquinho para terminar a segunda. Vamos torcer para um safety car, alguma coisa, que daí a gente consegue terminar. Dá para revelar quantos botões você tem? O que você vai fazer nessa segunda corrida aí? Eu tenho bastante. Economizei, como eu estava longe dos 3 primeiros, eu fiquei economizando combustível e tem aí 9 botões de push. Dá para fazer uma volta sim, uma volta não. Tá ok, então sem mistérios o Zonta, Sérgio. Sem mistérios o ex-piloto de Fórmula 1, Ricardo Zonta. Sem mistérios, mas tem um probleminha aí que ele não pode esquecer. Cada vez que ele apertar o botão de ultrapassagem, ele vai aumentar o consumo de combustível de 2.300 para 2.300 para 2.500. Se ele já está crítico, porque ele só trocou um pneu, vai ficar mais crítico ainda. Está apostando no safety car também, Sem safety car, a esperança dele é nenhuma. Denis Navarro está se ajeitando aqui. O Reginaldo Leme também fala aqui no microfone do Sport TV. Mas ele ficou claro que ele sabe que vai ter que parar, né? Vai ter que pôr mais combustível, porque pôs menos. Trocou um pneu só. Quem trocou um pneu só, pôs menos. Agora, ele vai retardar essa parada, na esperança de ter um safety car. No Valdeno Brito, que ganhou a primeira corrida da etapa anterior, ele já parou na terceira volta, na abertura da terceira volta. Olha, senhores, agora no momento, 28 graus a temperatura ambiente, 53 a temperatura da pista. Você vê que a temperatura da pista aumentou de 47 para 53, está mais quente ainda neste abrasivo asfalto aqui de Brasília. Hoje não é um bom dia para ser pneu. Hoje não é não, hoje não é não. O campeonato francês vai agitar o domingo do Canal Campeão. Em terceiro lugar, o Lille quer carimbar a vaga na Liga dos Campeões e precisa vencer o Bordeaux para ficar mais perto. Não perca, é ao vivo a partir das 4 da tarde aqui no Canal Campeão. Lembrando que também domingo tem o Grêmio jogando a partir de 6 da tarde no Sport TV. Grêmio e Atlético Mineiro, o Campeonato Brasileiro 2014. Thiago, onde é que você está?
Agora eu tô com o Sérgio Gimenez, Sérgio Maurício, vou conversar aqui com ele também, saber da estratégia para a segunda corrida agora, por favor, Sérgio. Nós largamos lá atrás e foi complicado, a gente arriscou um pouquinho e provavelmente a gente vai ter que fazer o pit stop agora na segunda corrida e contar um pouquinho com a sorte e ter um safety car. Tem gasolina para a segunda corrida para evitar o que aconteceu lá no sul? Não, porque a gente vai ter que parar de qualquer maneira. Tá ok, então muito obrigado ao Sérgio Gimenez, eu volto com você, Sérgio Maurício. Muito obrigado então, Thiago Crespo, tá quase tudo pronto. O grid se inverte, olha só. O grid fica invertido. O Átila sai da ponta e aí assume o Thiago Camilo. O Rafa sai do segundo lugar, assume o Sérgio Gimenez. O Burt sai da terceira posição, troca com o Denis Navarro. O Max não tá ali, o Valdeno Brito vai ocupar essa posição. O Ricardo Zonta inverte com o Júlio Campos apenas o lado da pista. O Julinho larga na quinta posição e o Zonta é o sexto colocado. E olha, desses aí, apenas o Max Wilson não tá no grid. E olha, o Julinho, com a ausência do Max, o Julinho vai se dar bem, porque ele tem aquele buraco na frente dele para largar, né? O Max vai largar dos boxes, né? Assim como o Galídio Osman também, com certeza, deve estar recuperando o carro para largar dos boxes. Aí você vê o Thiago Camilo já no momento de concentração. Os pilotos já estão praticamente todos ali dentro dos seus carros. Você vê aí o Marcos Gomes. E vamos então para a prova de 20 minutos. É uma prova, digamos assim, um sprint, né? É um sprint fortíssimo, Sérgio. E olha, não dá para economizar gasolina durante um sprint. Se você tem para ir até o fim, ótimo. Se não tem, amigo, acelera de dedos cruzados. Mas acelera. Neste domingo tem NBB no canal Campeão. Vamos acompanhar o segundo jogo das quartas de final entre Limeira e Mogi das Cruzes. Não perca, é ao vivo a partir de 3 da tarde no Sport TV 2. Thiago Crespo. Vamos aqui conversar, ainda dá tempo, Sérgio, com o Júlio Campos. Qual é a estratégia agora para essa segunda corrida, Júlio? A estratégia agora... Desculpa, pode repetir, eu estou no rádio aqui. Tá, perdão, só a estratégia para essa segunda corrida, por gentileza. Então, a gente colocou 3 pneus e estamos com o tanque cheio aí para terminar a segunda bateria. Tá ok, então, Júlio Campos. Olha, é um dos candidatos à vitória. Vai brigar com o Thiago Camilo. Tá bem na parada, tá muito bem. É um dos candidatos à vitória, portanto, o Júlio Campos. Tá quase tudo pronto. Um pouquinho de demora, o que é absolutamente normal, mas é hora da gente também conferir quando você vê que tem muita gente por aqui, o autódromo recebendo um público muito grande, como sempre aqui em Brasília, torcedor de Brasília. O morador de Brasília gosta muito do automobilismo e está dizendo sim presente aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet. Thiago Camilo e Sérgio Gimenez na primeira fila, depois Denis Navarro e Valdeno Brito. Aí temos Júlio Campos e Ricardo Zonta. Max Wilson não está ali na sétima posição, vai largar do box. Luciano Burti é o oitavo colocado. Rafa Matos e Átila Abreu. Depois Marquinhos Gomes e Nono Figueiredo, largando na 12ª posição. Depois o Popó e o Alan Kodaí. O Felipe Fraga larga na 15ª posição ao lado do Daniel Serra. Ricardo Maurício e Felipe Lapena dividem ali a fila 9. Depois ao seu Feldman e Cacá Bueno. Bia Figueiredo e Tuca Rocha, Rafael Suzuki e Rubens Barrichello, que é o 24º colocado. O Fábio Fogaça ao lado do Beto Cavaleiro na 26ª posição. Lucas Floresta, Antônio Pisoni, Diego Nunes e Vitor Gens, dividindo ali a fila número 15. Depois Casagrande, Galídio Osman e o Lico Kaisermodel na 33ª e última posição. Vão largar do box Max Wilson e Diego Nunes. Os dois vão largar do box. Max Wilson e Diego Nunes vão largar do box. O Valdeno já teve a porta fechada e a placa de 1 minuto foi levantada. Aí mais uma vez a imagem do torcedor montando as suas barracas. Aqui não tem uma área, digamos assim, específica de camping, mas o pessoal arma as suas barracas, coloca as suas mesas, bota a churrasqueira e curte o automobilismo, curte a principal categoria do automobilismo brasileiro e sul-americano, a Stock Car, que nesse ano e nessa semana, na terça-feira, completou 35 anos de existência. No dia 22 de abril de 1979 aconteceu a primeira prova da Stock Car. E a evolução da categoria nos traz hoje carros espetaculares, com alta tecnologia e essa briga aí nas 33 posições do grid. Eles partem agora para a volta de aquecimento de pneus e motores. A volta de apresentação para a segunda corrida do dia. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV acompanhando o automobilismo nacional, a Stock Car Brasil 2014. Eu tinha informação que o Pace Car ia ser, o Safety Car ia ser guiado agora pelo Paulo Gomes. É o Paulão que está aí dentro, tetracampeão da categoria, o pai do Marcos Gomes,
pai do Pedrão, do Pedro Gomes. É o Paulão que tá guiando aí o safety car. E o Paulão guia muito, hein? Olha, há possibilidade dessa ser a volta de apresentação mais rápida da história da Stock Car. Ele vai aproveitar e vai sentar o pé na direita. Ele não consegue. É. O Paulão, grande figura. O carro que ele está dirigindo é esse, é o safety car, e não é o carro de segurança. É o Paulão que está ali dirigindo o safety car. Ainda bem, ainda bem. Ele já completou rapidinho a volta, já entrou no box ali o Paulão. O PSK está sendo guiado pelo Rodrigo dos Santos. Rodrigo dos Santos, que nos levou para dar uma volta a mim e ao Lito, lá em Santa Cruz do Sul. Vamos ouvir o rádio do Átila? Largou na pista, você vem pro box. Curto e grosso. Largou na pista, vem pro box. Ele não vai nem esperar a possibilidade de um safety car. Aí o Thiago Camilo. Atrás dele o Sérgio Gimenez. Depois o Denis Navarro, a equipe Vox, colocando os dois carros ali em segundo e terceiro no grid da prova curta. Expectativa para a largada. Já já o Rodrigo vai dar a saída. Esse é o Bel Camilo, é o pai do Thiago Camilo. Rodrigo vai puxar o carro para a direita, vai tirar o carro da linha, vai deixar a pista livre para os carros da Stock. Esse Camaro é bonito um bocado. A equipe do Valdeno, a equipe do Rodolfo Matheus, a equipe B também, olha, já está prontinha aí para a parada. Equipe B em relação à equipe Red Bull, que é a equipe comandada pelo Andrés Matheus. Significa que eles não têm a menor possibilidade de chegar nem com o safety car, porque não pode abastecer durante o safety car. Mas se você está na pista com o safety car, você diminui bastante o seu consumo. Tudo pronto para a largada. O Gimenez praticamente vem porta com porta, fazendo a marcação dura ali em cima do Thiago Camilo. São dois pilotos muito experientes. Vai pintar a luz vermelha. O Rodrigo deu uma volta lenta e o piloto do safety car deu uma volta lenta pela pista. Ele puxa para a direita. E agora eles vão começar a acelerar. Luzes vermelhas, elas se apagam e começa a prova curta, a prova de 20 minutos. Boa largada do Gimenez. Boa largada do Gimenez. Thiago lado a lado. O Diego Navarro vem por dentro também. Boa largada do Thiago assumindo a ponta. Denis Navarro é segundo. O Gimenez espalha um pouquinho, o Júlio Campos mergulha para tentar tomar a segunda posição do Diego. Lá vem Julinho. E lá vem Júlio Campos. Vem para ser segundo colocado. O Thiago sobra na ponta. Segunda posição para o Júlio. E terceiro para o Rafa. Rafa Matos, sensacional em terceiro. O Rafa tá realmente guiando uma barbaridade aqui em Brasília. Uma boa largada do Thiago Camilo. Controlou bem ali uma certa ânsia ali do Sérgio Gimenez, que acabou perdendo várias posições. O Nonô quase rodou agora, que ele tomou um toque. O Kaká acabou de tomar outro toque agora, quase rodou também. E quem vem com vontade também é o Felipe Fraga. Fez boa largada do Felipe, hein? Felipe Fraga fez boa largada e vem com tudo. Aí a câmera colocada no carro do Kaká. À frente dele o Rubinho. Você vê o Marcos Gomes passando pelo Felipe Lapena. São as câmeras on-board, a gente na pista de Brasília, no circuito que tem 2.919 metros. 20 minutos é a regressiva, 20 minutos mais uma volta. O Valdeno já parou. Fazendo a sua troca, o reabastecimento, Valdeno Brito. Felipe está à frente do Zonta. Thiago lidera, depois Júlio Campos, o Rafa, depois o Denis, Gimenez e Zonta. E o Felipe Fraga já tomou a sexta posição do Ricardo Zonta. O Felipe vem para essa corrida agora, essa corrida curta com a faca nos dentes, hein, Lito? É verdade, o Átila Abreu também já parou para fazer seu reabastecimento. Thiago Camilo é o líder, Júlio Campos em segundo, Rafa Matos em terceiro, Denis Navarro vem tentando apertar para cima do Rafa. Aí o Ricardo Zonta, Ricardinho Maurício, os Ricardos ali na pista. Muita gente tomando o caminho do boxe. Kaká vem atrás do Rubinho. Interessante que o Thiago não obedeceu o que a equipe tinha programado. Agora o Rafa Matos está na box. O Thiago vai ficar mais tempo na pista. Você vê aí a parada do Sérgio Gimenez, colocando o galão de combustível, fazendo a troca. Já foi embora também ali o Ricardo Zonta. Você vê o carro 11 do Nonô, 111 do Rubinho, 0 do Kaká.
Felipe já ultrapassou e já conseguiu uma boa vantagem. Aí você vê o Rubinho para cima do Nonô. Essa briga vale a 6ª posição. Rubinho ainda tem 10 botões de ultrapassagem. Economizou um bocado o Rubinho, hein? Ele teve problema logo na primeira corrida, então guardou todas as suas forças logo para a segunda. Deu uma escapadinha ali à frente do Cacá Bueno. O Cacá vem para ultrapassagem em cima do Rubinho. Coloca de lado. Cacá Bueno ganha a posição do Rubens Barrichello. Cacá passa a ser o 6º colocado agora. Ainda também tem 10 botões de ultrapassagem. É a mesma circunstância que o Rubinho. E o Rubinho vai acionar agora para retomar a posição para cima do Cacá. E vem trazendo o Popó. Os irmãos Bueno estão lado a lado. 74 do Popó, o 0 do Cacá. Os dois passaram pelo Cacá. Agora começa o jogo de xadrez. Quem tem mais botões? Quem tem mais pneu? Quem tem mais combustível? Olha, a gente sabe que Thiago Camilo e Júlio Campos tem. A dúvida é o Felipe Fraga, que está em terceiro. Mas ele também tem, ele fez uma parada longa. Senhor. Já é terceiro colocado o Felipe Fraga. O garoto do Tocantins vem pela 3ª posição. Aí o Felipe. Ele que foi pole position. Ele que acabou perdendo ali várias posições na parada de boxe. Se enrolou, se enroscou ali com o Thiago Camilo na última volta da prova longa. Mas já vem fazendo uma grande prova agora, Lito. Na última volta, a melhor volta, a volta mais rápida da corrida mudou de mãos 2 vezes. Primeiro foi Júlio Campos e agora Ricardo Maurício, com 179,6 km por hora de média. Olha aí, 58,503, a melhor volta é do piloto do carro número 90, o Ricardinho Maurício, que é o atual campeão. Esse carro amarelo logo atrás ali do Felipe Fraga. Já passamos dos primeiros 5 minutos de prova. E o Ricardinho foi meio segundo mais rápido do que o Fraga na última volta. Parece que vamos ter um duelo por esse terceiro lugar. Reginaldo Leme, se alguém tinha alguma dúvida sobre esse novo formato da Stock Car, a dúvida se acabou, né? Eu acho que sim. Agora, em Brasília, que é completamente diferente de Santa Cruz, é um anel externo, com os carros muito mais próximos e está dando tudo certinho, as estratégias fazendo a diferença. Exatamente isso, porque a gente teve a prova de Santa Cruz no circuito misto, agora a prova do anel externo. A equipe do Felipe Fraga, a equipe Vogel, onde tem o Mauro e o Walter ali no comando, estão pedindo para o Felipe dar uma segurada ali nos botões de ultrapassagem. Sim, porque além do mais ele está 3 segundos atrás do Júlio Campos. Ele teria que gastar muito push para chegar lá, enquanto os outros não estão gastando. Popó para cima do Felipe Lapena. Disputa do 8º lugar. E o Felipe Lapena também está fazendo um bom início de temporada. E uma boa corrida do Popó, muito boa. Companheiro que é do Rafa Matos da equipe Hot Car, ele está tendo a oportunidade de aprender com o Rafa e ter um equipamento bom à disposição. Ele é um cara rápido, o Felipe Lapena. Muito rápido, tem uma história muito boa nas Fórmula Renault, em monopostos. Está se beneficiando. São 2 pilotos muito fortes que fazem a Hot Car viver seu melhor ano. Foi um excelente piloto no kart também. É verdade. E olha, a boa surpresa é o 12º lugar do Lucas Foreste, piloto de Brasília, que faz apenas a sua 3ª corrida na Stock Car. Ele que veio da Fórmula Renault 3,5, está na equipe Bassani, está indo para frente. Nunca tinha andado em um carro que não fosse de Fórmula. Daniel e Lapena. Daniel e Lapena lado a lado. Daniel Serra e Felipe Lapena. E o drive-thru vai ser agora para o Felipe Lapena uma queima de largada, mas que pena, hein? Olha, ele que largou na pole position na corrida de Santa Cruz e também foi punido porque queimou a largada. É ansiedade. É ansiedade. Sérgio... 13 minutos para o encerramento, Thiago Crespo. Conversei com o pessoal aqui da equipe do Júlio Campos e me confirmaram que ele vai ter de parar logo mais. Não tem combustível para o fim. Então fica também aguardando um safety car, né? Ou então vai ter que parar, não vai ter jeito. É mais um motivo para o Felipe Fraga não gastar seus push, não usar o botão de ultrapassagem. Olha aí, o Lucas Foreste, a gente está vendo o carro número 12. E olha, a gente recuperou uma imagem do trabalho dos pedais no carro do Lucas Foreste. Como é que ele pisa no freio, como é que ele... Olha só, você vê ali.
Ele pisando, acelerando agora, acelerando. Pedal de embreagem, olha só como é que ele freia. Segura. Aí dá motor de novo. Tem um momento que ele vai trocar o pé, olha só. Como um kart, ele freia com o pé esquerdo e acelera com o direito. É engraçado, os pilotos freiam ou com o direito ou com o esquerdo. O Forest, dependendo da situação, se ele tem que ficar ainda no acelerador, ele usa o esquerdo, mas freia com o direito também. Importante observar o quanto o freio é duro. O piloto tem que botar o pé com toda a vontade mesmo. Como me disse o Valdeiro Brito, de vez em quando tem que dar um coice no freio. É coice mesmo, né? Aí você vê o Júlio Campos se aproximando do Thiago Camilo. Essa briga vale a liderança. Júlio Campos, que vem amadurecendo a cada temporada, e você vê nas voltas 6, 7, 8, ele tirou muita diferença em relação ao Thiago. Thiago Camilo e Júlio Campos, essa briga vale a liderança na corrida curta. É a disputa pelo primeiro lugar. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV, acompanhando as emoções da Stock Car Brasil 2014. O Thiago e o Júlio. E o Felipe Fraga vem com os dois já na alça de mira. Ele já vem mirando ali nos dois. Qual é a diferença pro Felipe Fraga em 2 segundos, né? 2,7. Beto Cavaleiro e Fábio Fogaça também recebem um drive-thru. E o Fábio Fogaça não vai nem cumprir, porque já abandonou. Abandona, portanto, o Fábio Fogaça. O Felipe Fraga está chegando muito. A diferença vai baixando. Queima de largada no Beto Cavaleiro na prova curta. O Thiago agora usou um botão de ultrapassagem, na verdade um botão para se defender do Júlio Campos. Mas o Felipe está chegando, hein? É que, na verdade, o Thiago, claro que ele sabe que o Júlio Campos tem que fazer uma parada no boxe, né? E o Thiago não. Eu acho que ele está se defendendo mais da aproximação do Felipe Fraga. Fraga estava 3,7 atrás dele, agora está 3,1. Esse é o André Bragantino Filho. O Andrezinho que guiou muito também. Guiava muito o Andrezinho. E é um dos engenheiros da equipe que trabalha com o Thiago Camilo. E o pessoal do Júlio Campos está aí, ó. O pessoal da equipe do Julinho está aí. Neste domingo tem mais um jogão do Sport TV, jogando em casa com apoio da torcida. O Grêmio recebe o Atlético Mineiro. É ao vivo a partir de 6 da tarde no Sport TV, menos para o Rio Grande do Sul. Julinho vai se aproximando, vai parando o Dondô. Dondô Figueiredo vai parando. Já temos a metade da prova comprida e a prova curta, a prova de 20 minutos. E olha, começaram as alternâncias. Começou a parar a gente que estava na frente. Vai mudar muito ainda o quadro do resultado final. Beto Cavaleiro vai pagar o drive-thru. Vai passar na velocidade de 50 km por hora, que é a velocidade máxima permitida na área de boxe, para pagar a penalização em função da queima de largada. O Júlio não está economizando nada, né? Está com o pé embaixo. Ele sabe que vai ter que parar. Olha o Zonta e o Rafa Matos. O Rafa já está tentando pescar combustível ali, né? Mas o Rafa não tinha parado. O Rafa parou, teve algum problema. E olha a atravessada que deu o Rafael Suzuki. Atravessou o Rafael Suzuki, vai ter o safety car na pista agora, hein? O Rafa Suzuki atravessou. Se ele conseguir tirar o carro dali, melhor. Safety car na pista. E a largada do Rafa Matos está sob investigação. Olha, foi gentilmente convidado a rodar, né? Deu uma atravessada ali o Rafael Suzuki. Você está vendo o Lucas Forest e o Marcos Gomes. O Lucas deu no Rafa. Ou não? Não, o Lucas... Foi o Diego Nunes? É, o Lucas veio por fora. Foi o Diego Nunes. É, vinha por fora. Foi o Diego Nunes que deu no Rafa. Sobrou pro Lucas. O detalhe é que o Rafael Suzuki conseguiu fazer o carro funcionar. Voltou aí. Ele que é o companheiro de equipe da Bia Figueiredo na equipe do Duda Pamplona. Olha, o carro de segurança vai ter que... vai dar uma volta e vai se retirar. Pelo menos juntou todos, né? Exatamente. Vai acumular todo mundo ali. Vai empilhar na traseira do Thiago Camilo. E vamos ter aí um finalzinho de prova de arrepiar. Você vê que o Felipe tá vindo com muita ação, né? Vinha com muita ação. O Júlio também. E o Thiago que tá prontinho também para mais uma vitória. Thiago Camilo já tem 15 vitórias na carreira. Estamos aguardando o safety car puxar a fila.
7 minutos e meio para o encerramento da corrida número 2. É a prova mais curta, 20 minutos, mais uma volta aqui em Brasília. Próxima etapa será em Goiânia, na reabertura do Autódromo de Goiânia, dia 1º de junho. Será a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro. A renovada pista de Goiânia, onde não se corre desde 2001. E pelo que se fala, vem um verdadeiro tapete no lugar do asfalto. Que bom, né? Que bom isso. Que bom. É. Segundo o Nelis, presidente da Federação Goiânia, só aproveitar o traçado e o endereço. O resto tudo é novo. É tudo novo, que bom. Vamos ter a oportunidade de conferir, de testemunhar essa prova de Goiânia, que marca a reabertura e a reinserção da cidade de Goiânia e do Autódromo Internacional de Goiânia no palco e no hall da Stock Car 2014. Vamos ter a relargada na próxima volta e vamos para os últimos 6 minutos. Estou aqui com o Lito Cavalcante, com o Reginaldo Leme, com o Thiago Crespo e com você em qualquer ponto do Brasil. Através do cabo da mini parabólica você está ligado, está conectado, está plugado na Stock Car 2014. Bandeiras amarelas ainda agitadas. Nesse momento você vê quem ganhou posições. O Júlio ganhou 3, Felipe Fraga ganhou 12, Ricardo Maurício 13, o Kaká 15, o Barrichello 18 posições, o Popó 6, o Daniel Serra 8, Marcos Gomes 2 e o Tuca Rocha 12. E aí a relargada. Tiagão controlou bem a fila indiana, relargou e vamos para os últimos 6 minutos. Agora quem tem mais botão de push to pass vai ultrapassar e vai subir na colocação final. Agora, Reginaldo, não tem mais nada para economizar. Nada. Tem o Júlio Campos, que é uma dúvida se ele vai ter que parar ou não. Agora a gente vê o curioso, né? O Kaká, o Barrichello e o Popó, que andaram a corrida inteira juntos, estão de novo juntos em 5º, 6º e 7º. Se o Júlio tiver que parar, eles vão ganhar uma posição e vai ter briga entre eles. O Júlio Campos vai colocando por fora, vai ameaçando o Thiago. O Thiago deixa a parte de fora, falou, se vira aí. Thiago vem para contornar, ainda na frente. Júlio Campos força para cima do Thiago Camilo na curva 3. Olha, o Júlio Campos corre o risco de acontecer com ele o que aconteceu com o Gimenez, com o Rafa Matos na corrida anterior em Santa Cruz do Sul, que acabou o combustível nas últimas voltas. Felipe o Thiago Fraga, Camilo não para. O Thiago Camilo não para mais. O Thiago já tinha explicado pro Thiago Crespo que ele não para mais. O Julinho vem com tudo, hein? Dos 6 primeiros, quem para é o Júlio Campos, segundo ele mesmo. Ou será que ele estava enganando a concorrência? Blefando? Pode ser. É, blefe. Nesse jogo de xadrez, uma blefada de pôquer vale também, né? E vale muito. Thiago Camilo lidera, Júlio Campos é segundo, Felipe Fraga é terceiro, Ricardo Maurício em quarto, Kaká Bueno em quinto, Rubens Barrichello é o 6º colocado. Vamos aí para os 4 minutos finais. Até achei que o Felipe ia conseguir se aproximar um pouco mais do Júlio, mas o que está acontecendo é que os dois estão abrindo em relação ao Felipe. Depois do Felipe, a fila tá mais curtinha ali, Felipe, Ricardo Maurício e Kaká Bueno. O Kaká ainda tem também alguns botões de ultrapassagem, ele vai utilizar já já. Certamente tem mais do que o Ricardo Maurício. E aí é uma briga de 7 títulos de campeão, né? 5 do Kaká e 2 do Ricardo. O Ricardinho é o atual campeão, ele foi campeão em 2008 e é o atual campeão da categoria. E aí com o carro número 100, a Bia Figueiredo, 13º, pode estar marcando seus primeiros pontos no campeonato da Stock Car. Fazendo a melhor prova dela, desde a sua estreia na categoria. Sem dúvida. Escapada ali do Valdeno Brito, levantou a poeira, levantou barro vermelho aqui em Brasília. Sérgio, vamos lá. Júlio Campos não para mais. Júlio Campos também não para, olha o Felipe Fraga para cima do Ricardo Maurício, para ganhar a 3ª posição. Aliás, desculpe, para o Ricardo Maurício para ganhar a 3ª posição do Felipe Fraga, ou para pelo menos tentar ganhar essa posição. E agora vem o Kaká. Agora sim para ganhar a posição do Ricardo Maurício. Usa o botão de ultrapassagem, Ricardinho freia lá dentro. Uma bela disputa dos dois campeões. Com isso, o Felipe Fraga deu uma respirada ali. E o Júlio Campos fez o blefe mesmo, né? Exatamente. Blefou e blefou bonito o Júlio Campos. Certamente essas 2 voltas do safety car foram importantes para ele. Menos de 3 minutos para o encerramento da prova aqui em Brasília. Pressão total do Daniel Serra para cima do Popó.
Essa briga vale a 7ª posição. Se eu não estou enganado, é a melhor prova do Popó também. Também, Popó que vem bastante, evolução bastante forte nesse ano. Na verdade, não ele, o carro dele. O Daniel conseguiu a ultrapassagem. Reginaldo. O Popó marcou pontos nas 2 corridas do ano. Seria a 3ª vez marcando pontos. E ele, o ano passado, tinha um carro que absolutamente não correspondia. Você vê que o Kaká continua atrás do Ricardo Maurício. Depois está o Rubens Barrichello, aí vem o Daniel Serra e o Popó Bueno. Lá na frente, Thiago Camilo, Júlio Campos e Felipe Fraga. Os 3 já têm uma distância em relação ao Ricardo Maurício. Parece que a briga vai ficar entre os 3. Eu estou esperando a hora que o Kaká vai usar todos aqueles puxos que ele tem. Ele e o Rubens Barrichello. Menos de 2 minutos. Tá girando a roleta aqui em Brasília. E agora o Ricardinho deu uma escapada, o Kaká apertou o botão e... Adeus, Ricardinho. 4ª posição para o Kaká Bueno. E o Kaká Bueno vai ter pela frente agora o seu pupilo, Felipe Fraga. Problema no Ricardo Maurício. Problema com o Ricardinho, ele tira ali o carro, furou o pneu. A hora que ele saiu ali, tanto furou o pneu, ele já, quando desceu da zebra, já desceu com a traseira solta. Vamos rever? Não é bom negócio passar na zebra, naquelas áreas ali externas, onde tem ralo, o ralo que já foi um problema aqui. Ele voltou muito tarde. Ele voltou na parte que já não tem mais zebra, ali é canto vivo. Aí não tem jeito. Ricardo Maurício, portanto, dá adeus à briga aí por posições e por pontos nessa prova mais curta. Ele vai tentando chegar para o boxe. Já o tempo vai ser completo. Os 20 minutos vão se esgotar. A Bia Figueiredo deu uma escapada, perdeu 3 posições a Bia. Perdeu 3, agora 4, que o Lapena vem com tudo pra cima dela. E lá se vai o ponto que ela ia conquistar. E lá se vai o ponto da Bia Figueiredo. O tempo vai acabar. E aí quando o Thiago Camilo passar pela direção de prova, ele vai ter mais uma volta. Daniel Serra tá tentando enquadrar ali o Rubinho. 2 voltas para o fim. Carro 111 do Rubinho, 29 do Daniel Serra. E o Felipe ainda tem 2 pushes e passou o recado pelo rádio que vai para cima, mas ele está longe do Júlio Campos. Última volta para o Thiago Camilo. Thiago Camilo, com esse resultado, vai para 26 pontos. Ele não tinha ponto ainda. Ele não tinha nada, mas chegou aqui falando em começar do zero. E começou bem, hein? Começou bem, vai para sua 16ª vitória na carreira. Thiago Camilo vai para o contorno das últimas curvas. Júlio Campos vem em segundo. Felipe Fraga vai fechar o pódio em terceiro. Vamos lembrar que a equipe do Júlio falou para ele economizar um pouquinho aí de botão de ultrapassagem para esse final, né? Júlio tenta se aproximar ali do Thiago. Thiago vai pela curva 0. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Ele contornou a curva 3 e agora vai fazer a curva 0, a curva 4. O Felipe Fraga ficou. Thiago Camilo vem no capricho. Thiago Camilo no capricho para vencer a prova curta. O Kaká vem para ser terceiro. Júlio Campos em segundo, Kaká em terceiro. Felipe Fraga fica. Vibração do Bel Camilo. O pai do Thiago, 16ª vitória do piloto paulista. Bela vitória do Thiago Camilo. Essa foi no capricho, hein, Lido Cavalcante? Resultado espetacular do Thiago Camilo. Um resultado que foi planejado já antes da primeira corrida. Chega aí ao larga em primeiro com pneus praticamente novos, com combustível para até o final. E daí para frente ele só teve que fazer o que ele faz melhor. Guiar como um campeão. Resultado espetacular. Felipe Fraga caiu para a 9ª colocação. Sem dúvida, faltou combustível na volta final. Reginaldo. E acabaram se dando bem. O Kaká, né, que estava largando lá atrás, ficando em terceiro. O Rubinho em quarto. O Rubinho e o Daniel Serra cruzaram quase lado a lado. O Daniel tentou ainda um último golpe. E o Popó em sexto. Barrichello ficou na 4ª posição. Daniel em quinto. Popó na 6ª. Depois o Tuca em 7º. Aí tivemos o Diego Nunes numa boa posição ali na 8ª. Mas olha, Júlio Campos somou
28 pontos aqui nesse autódromo, hein? Ele fez 15 na primeira corrida, 13 agora na segunda. É melhor do que ganhar a primeira corrida e não fazer nada na segunda. Ô, Rafa. Mas Rafa foi penalizado em 20 segundos pela queima de largada, terminou lá atrás. Para ele o que valeu foi a primeira corrida. Isso. Não faz diferença nenhuma. As emoções chegaram ao fim aqui em Brasília. E que emoções, hein? A vibração agora é do time do Rosinei Campos, o time 2, que é comandado, é capitaneado pelo André Bragantini, com o André Bragantini filho. Juntos ali os dois são responsáveis ali pelos carros do Thiago e do Galide Osman. Valdeno mantém a liderança do campeonato com 52 pontos. Ainda marcou um, então, hein? Marcou, ele foi 14º. É o último a marcar ponto dessa segunda bateria, que vale menos. E a equipe do Felipe Fraga, a equipe Vogel, pediu desculpas pelo rádio. A gente não tem esse rádio no ar, mas a gente tem a informação. Por um erro de estratégia, acabou tirando o pódio do Felipe Fraga. Um fim de semana que se desenhava bacana para ele, acabou dando tudo errado, hein, Reginaldo? Pois é. Conseguiu largar 2 vezes na pole position e teve problema nas duas etapas. Olha a festa aí do Thiago e da equipe. Thiago comemorando com a equipe, chega o Pel ali também para abraçar o filho. São os primeiros pontos da temporada 2014. Thiago Crespo está movimentando o microfone do Sport TV e já vai se aproximar. Essa é a Mari Camilo, a mãe do Thiagão. Olha Júlio Campos aí. E o Pel ali também dando um beijo no filho. E o Lucas Foreste de Brasília marca seus primeiros pontos, terminou em 10º. Vamos ao resultado da prova então. Vamos ver ali, o Júlio Campos também abraça ali o Thiago Camilo. O resultado da prova com o estádio Mané Garrincha ao fundo é esse aí, ó. 21 minutos, 17 segundos, 764 milésimos. Thiago Camilo em primeiro, o Júlio Campos em segundo, depois o Kaká, Barrichello, o Daniel Serra, o Popó, o Tuco, o Diego, Felipe Fraga, Lucas Foreste, Marcos Gomes e o seu Feldman chegando na 12ª posição. Thiago Crespo. Thiago Camilo já aqui no pódio, Sérgio. Vamos conversar com ele. Primeiros pontos na temporada, quando você chegou a Brasília, você falou que queria recomeçar do zero. Começou bem, né, então, do zero. Essa vitória tem um gosto especial, sem dúvida. É difícil quando você não consegue uma boa classificação aqui na Stock Car. Os carros são muito competitivos, a categoria é extremamente competitiva, os carros próximos. E quando isso acontece, a gente tem que traçar uma estratégia diferente. Sair daqui com 11 pontos na primeira corrida e 15 pontos na segunda corrida foi mais do que uma vitória pra gente. É renascer no campeonato, é mostrar que a gente tá ali vivo, como no ano passado. Vamos vir comendo pela beirada, mas vamos ver se no final dá tudo certo. Tá ok, então o Thiago que ganhou a competição aqui em Brasília no ano passado, em novembro. Vamos aproveitar e conversar já com o Júlio aqui, Sérgio. O Lito valorizava muito o fato de você somar ponto nas duas corridas. Às vezes é mais importante do que, enfim, ir muito bem na primeira e depois não somar nada na segunda, né, Júlio? É verdade. Na verdade, o vitorioso do fim de semana é aquele que sai com mais pontos, né? Eu não sei, eu acho que a gente foi um dos que mais pontos fez. Então, hoje eu me sinto vitorioso esse fim de semana, a equipe inteira, de parabéns. Vamos para a próxima. Tá ok, então já vamos aproveitar e pegar carona aqui no Kaká Bueno, terceiro colocado. Kaká que foi muito bem no treino livre, chegou a liderar o treino livre no sábado de manhã. Qual foi o grande mérito dessa estratégia para vocês aqui, Kaká? Não, mérito nenhum, a corrida foi toda no sufoco. Tomei uma batida na largada sem querer, não foi culpa do Rubinho. Eu fui desviado do Marquinhos quando largou, o Rubinho encostou na minha traseira, eu quase rodei. Eu e ele caímos para as últimas posições. Depois eu tive um pit stop desastroso, tive que fazer 2 pit stops na primeira etapa. E aí sim, na segunda bateria, largamos de 20º e chegamos em terceiro, porque o carro era bom. Era um final de semana para ter feito 30 pontos, 25 pontos, e só saí daqui com 13. Saí em quarto do campeonato, longe do primeiro. Foi uma pena, porque foi um final de semana que tinha para muito mais. A gente vai reunir, botar a casa em ordem para, quem sabe, voltar a ficar forte, que hoje foi um dia para esquecer. Tá ok, então muito obrigado. Kaká Bueno, eu volto com você, Sérgio Maurício. Muito obrigado, querido Thiago Crespo. Vamos então à cerimônia de premiação. A gente já vai trazer a classificação do campeonato atualizada depois da terceira etapa. Kaká não ficou nada satisfeito, né? Mas ele não está assim tão longe do primeiro colocado, não. Ele somou aí mais alguns pontos nesse domingo, somou 13 pontos, está com 44, o líder é o Valdeno com 52. Por tudo que aconteceu. Foi lucro puro. Foi lucro puro.
E o Júlio Campos falou que o grande vencedor é aquele que marca mais pontos, provavelmente ele, né? No total, 28 pontos. 28 pontos. Troféu para a equipe vencedora ali, a equipe 2 do Rosnei Campos. Depois foi o Thiago Camilo com 26, Reginaldo. O resto todos abaixo de 20. Fora o Átila Abreu, que fez 24 na primeira corrida. Aí o Kaká recebendo o troféu de terceiro colocado. Júlio Campos vai receber o seu troféu pela segunda posição. Júlio Campos recebendo aí o seu troféu de segundo colocado. Tá alegre ali o Julinho. Uma equipe forte, né? O Júlio Campos e o Antônio Pisoni. E a equipe toda cresceu junto, assim como a Hotcar, a equipe Prate Donaduz também crescendo junto. E agora o troféu para o Thiago Camilo, 16ª vez que ele recebe o troféu de primeiro colocado na Stock Car. Tá aí o Thiago Camilo, portanto. Bom, agora não tem mais corrida, tá liberado o champanhe, né? O champanhe tá liberado. Quem quiser pode beber à vontade, porque tá liberado. A foto da vitória, os cumprimentos do pódio. E a foto bonita da vitória. O André Bragantini, filho, tá ali também, segurando o troféu da equipe. E aí a festa do champanhe. A festa de Thiago Camilo. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com a classificação do campeonato. E as últimas impressões aqui de Lito Cavalcante e Reginaldo Leme. A gente volta já já, o intervalo é rapidinho. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.